E é isso aí. Mais uma vez, a gente vai fazer o quê? Vamos fazer um replay seguindo a mesma logística do que a gente buscou hoje, né? Vocês já podem ir escolhendo a data aí. Deixa eu até clicar aqui para poder abrir. Ismael, falou que estava gravando? Tá sim, eu estou transmitindo pelo YouTube, depois eu só baixo a aula. Vamos colocar aqui. Posso sugerir a data? Pode sim. Eu só estou pegando aqui o bichinho dele aqui, ó. Para a Para gente já variar. poder carregar. É 2/9/2024. Então, vamos lá. Vamos fazer análise para esse dia, ver o que que a gente consegue visualizar, o que que a gente não consegue. Não esqueça, você que está aqui pelo YouTube junto comigo, não esqueça de deixar seu like, tá? Se inscrever aí no canal, caso você não é inscrito, para você ter aí a oportunidade de ver todas as séries de vídeos que a gente possui, né? São muitas, muitas e muitas séries aí que dá para você poder assistir. Ó, já está finalizando o carregamento, show. Vamos agora analisar por aqui, né? Uhum. Beleza. Tá aqui, galera. Aqui agora eu já posso botar isso aqui no modo compacto, né? Que não precisa mais. O que que a gente faz aqui? Vamos lá, já de cara no semanal. Se alguém souber para mim, só se já é final de semana ou não aqui, se a semana já está fechada ou não, para a gente poder só ter a noção, né, do que está acontecendo. Aqui é mais ou menos naquele movimento onde o preço já tinha rompido máxima histórica, né, do preço. Então, como que a gente começa fazendo as nossas marcações nesse movimento? A gente tem marcação aqui, vamos pegar no semanal, nesse Segunda. topinho, segunda, show de bola, ó, pegou um dia já, início de semana. Nesse topinho, né, a gente tem aqui a marcação. Depois disso, a gente tem a máxima desse próprio doji, que foi feita no semanal, mínima do próprio doji, que foi feita no semanal, e para trás eu não tenho nada, né? Para trás eu não tenho nada. Então, qual que é a leitura que a gente tem para o semanal, para o gráfico semanal? Tecnicamente, cadê o meu negocinho do Zoom aqui? Cadê? Ó, tecnicamente, o que que o semanal fez? Né? Ele criou um rompimento, né? Aqui, ó, já no topo do dia, depois gerou um novo rompimento. Show de bola. Isso aqui tinha sido um RTV com tentativa de rompimento de máxima. Show de bola. Não rompeu. Ok. Não rompeu, mas ainda está acima do topo. Então, o que que a gente imagina nessa hora? Como ele violinou o anterior, a gente sabe que lá dentro do diário ele tende a buscar 50% do movimento. Então, a gente vai ver onde está os 50% desse movimento para ele tentar romper máxima, né? A gente começa a olhar essa teoria. Então, vamos lá para o diário. Semanal a gente já fez as marcações no gráfico diário. E, bichão, bora lá. Não vai dar lenga-lenga hoje, não. Isso é o Profit. O Profit costuma, geralmente essa hora tem muita gente usando o servidor do Profit, às vezes ele dá esses BOzinhos de ficar mais devagar. Deixa eu voltar aqui no 60, ver se ele carrega. Ó, no 60 ele já carregou. Só no diário que não. Como ele não tá, a gente vai clicar aqui para ele tentar carregar, tá, galera? A gente clica aqui no Tzinho para ele já jogar onde que vai ser a abertura do dia, só para carregar o gráfico. Quem não sabe disso, também você pode fazer essa opção, né? Ó, dentro da semana, o último 50% é justamente o candle positivo. Então, o mercado está abaixo do último 50%. Isso significa que o que que pode acontecer antes de subir, né? O mercado pode testar, descer para ver na mínima, depois fazer movimento de alta, né? Decorrer da semana. Então, aqui dentro do diário, quais são os pontos importantes para a gente marcar nesse diário? Aqui no diário, a gente tem alguns pontos. Deixa eu mudar a cor aqui agora para o azul e a gente entender, ó. Eu tenho fundo ali em cima, que foi rompido desse preço, né? Foi testado lá, onde esse aqui está respeitando ele. Eu tenho fundo formado aqui nesse candle, né? Eu tenho uma mínima de um doji aqui, ó, que ficou bem próximo do fundo, mas é a mínima de um doji que está muito próximo a ele, né? Aqui embaixo, olha, tem um outro doji que está bem próximo também,
e, consequentemente, a mínima do próprio doji. Aqui eu não vou marcar a máxima, porque a máxima está praticamente junto com ele. Para cima, quais são os pontos que eu tenho que são importantes? O topo formado mais próximo lá, o topo nosso, que é de máxima histórica, que está junto com esses dois aqui. Posso marcar qualquer um dos dois que vão ficar basicamente juntos, né? Esse aqui ali em cima, esse outro aqui, que já foi na máxima desse. Então, diário, a gente já está com essas premissas marcadas, né? Com essa premissa marcada. Então, o que que a gente busca? Como o dia é um gatilho, a gente olha primeiro dentro do gráfico de 60 minutos, né? Entender assim, cara, os 60 minutos, o que que eu posso pensar que ele pode fazer, né? Como eu estou abaixo dos 50%, mas o dia é positivo, significa que eu ainda posso fazer movimento de alta, né? Ainda posso fazer isso. Aí eu preciso entender o que que é que ele me gera esse movimento de alta. Aqui, o nosso principal ponto de compra, que seria o gatilho de reversão, ele está abaixo, né? Ele já está abaixo do gatilho de reversão ali, daquele ponto. Agora, aqui nesse outro ponto, o que que eu tenho? Eu tenho um outro gatilho de reversão que está aqui mais embaixo um pouquinho, e tem um gatilho de reversão de baixa aqui, um pouco mais abaixo. Então, com isso aqui, o que que eu consigo determinar? Consigo determinar que eu ainda tenho pontos de compra dentro desse preço, nessa região aqui, que é esse gatilho que está aqui desse topinho, né? Aqui é onde falha o dia, se os 60 minutos fechar aqui de baixo, né? A gente vai ter movimentos de baixa para tentar romper esse fundo e, consequentemente, tentar buscar a mínima, né? Buscar a mínima. Então, eu tenho um ponto de compra aqui, eu tenho um ponto de compra aqui e um ponto intermediário aqui. Esse ponto intermediário é rompeu, eu quero teste para continuar subindo, ou se ele viesse falhando, né? Vamos supor daqui para cá, rompeu, testou para continuar caindo, né? Então seria nessa forma que a gente tem esse ponto do gráfico. 60 minutos, praticamente a gente marcou os principais pontos daqui. Se ele for cair mais, a gente marca aqui no gráfico. Se ele for subir mais, a gente marca aqui, né? Marca ali e aí a gente faz novas marcações. Se eles passarem dessa região. Para finalizar, a gente vem nos 120 minutos e tenta fazer a leitura do que os 120 minutos tem a nos dizer. 120 minutos, ele nos diz o seguinte: teste ali, né? Gatilho de reversão, deixa eu ver, gatilho de reversão, tá ali, né? De baixa, o de alta é aqui, junto com os 60 minutos, então esse 60 acaba ficando mais forte um pouquinho, né? E a gente tem aí para baixo, tem uns 60 minutos, uns 120 ainda que está aqui, junto com os preços. Agora vocês vão entender quando fica várias marcações assim, como que a gente trabalha no meio de várias marcações, né? Tem como você trabalhar assim como com ele, tá? Aqui eu só vou olhar se tem algum ponto específico aqui para trás, em algum gatilho de suporte, eu vou deixar ele marcado ali, só para não ficar vago. Show de bola, e aqui, para mim, já está suficiente para a gente ter o movimento de hoje. E se romper esse ponto, eu vou deixar aqui, ó, mais grosso só para a gente saber, ó. Se romper esse ponto, a gente faz novas marcações. Se romper o 60 era isso, né? Se romper esse ponto, a gente faz novas marcações. Até então, a minha premissa é essa. Qual que é a premissa do diário? Vamos voltar aqui para a gente entender. A premissa do gráfico diário é retração. Significa para baixo. Como ele abriu meio quebrado, eu tenho o quê? Compras que jogam o preço para retração, para tentar cair a semana, né? O movimento da semana que era para baixo ainda, por causa dos 50%. Então, aqui a gente procura algum tipo de compra para tentar entrar em retração, a compra ainda por causa desse candle, e se ele chegar nesse ponto e falhar, aí a gente bate a favor do semanal, a favor da análise macro do movimento. Show? Entendido? Alguma dúvida? Ou podemos seguir? Deixa eu ver se eu entendi uma parte. Sim. É, o semanal, ele fechou aquele doji violinando, né? Isso. Positivo, ainda Uhum. acima, mas violinando. Então, a gente tende a Não. fazer 50% dele, né? Isso, 50% do diário, do gráfico diário. Perfeito, perfeito. Do diário, que é do seu É. correspondente é aquele violinou só o anterior. Não é máximo, nem Aham. pouco, nem nada. Perfeito. Agora, é, o 50% do diário está onde? Um diário, vamos lá, um diário. O 50% do movimento diário é este candle, ó, máxima, mínima, 50%.
Esse é o último movimento que nós temos. É essa parte que eu me perdi. Porque, tipo Por assim, quê? o semanal. Por que que você está pegando só o último diário para botar para pegar esse 50%? Porque é o último movimento de alta. O último movimento de alta é este candle. Se aqui eu tivesse um candle positivo e um negativo, o último movimento era ele todo. Se eu tivesse aqui embaixo negativo e alta subindo, era daqui para cá. Ó, vou dar um exemplo aqui, que às vezes tu não tá entendendo nesse sentido aí, ó. Ó, vamos pegar aqui, ó. Ó. Qual é o último movimento de alta? De alta? Não é daqui para cá? É, Esse é o último movimento de alta, certo? certo, certo. Quando fechou aqui, qual que é o último movimento? De alta? É, continua aí, né? Continua aí, Continua é. aí. De alta, continua aí, assim. Quando faz isso? Qual é o último movimento de É, alta? É é aqui, o ó. Ele último candle. fez um fundo, então eu tenho alta. Alta é essa, então 50% é esse. Se é retração para o último 50%, então ele tem que vir para esse para tentar subir. Essa é a ideia. Aí, aqui, ó, passou um pouquinho, ó. Pá. Fez o que aqui? Baixo. Ok, quebrou aquele movimento de alta, certo? Esse movimento que estava aqui. Quebrou. Quando ele faz isso, ó, quem que é o último movimento de alta? É ele. Ele fez a mínima e voltou formando um candle positivo. Então, ele fez uma mínima e uma máxima. Esse candle é o último movimento de alta. Aí, daí que a gente parte para o próximo movimento. Para mim buscar. Aí, se o preço estivesse aqui em cima, ó, aberto, né, com um gap aqui, ó, aí eu estaria o quê? Aqui eu quero comprar para tentar jogar de volta o semanal. A alta do semanal. Mas como o semanal abriu abaixo do último 50%, significa que esse teste pode ir na mínima, pode ir mais embaixo. Então, a premissa do semanal é teste para baixo. Entendeu? Dentro do diário, nós ainda temos uma compra. Nós acabamos de olhar. Temos uma compra. Que compra? A compra desse gatilho positivo. Então, a gente tem uma compra nele aqui, mas é para jogar para o ponto de retração para tentar jogar para baixo. Show? Ele já está abaixo? Já está abaixo. Onde o preço abriu aqui, ó. Ó, vou ampliar aqui. Pegar essa, mudar aqui a minha fibra, né? Que a fibra tá de rosa ali, não dá para ver. Ó, vou mudar ela para preto aqui, para tu. Tá de vermelho, na verdade. Aqui, ó. Vou mudar ela para preto. Ó. Consegue ver aqui, ó? Vou engrossar ela, Não, porque ela não a tá. pergunta é, Ó. antes do mercado abrir, por que que a sua premissa era de vir nos 50% se ele já estava acima? Não entendi. Não entendi a pergunta. Tipo assim, o diário aí é o correspondente que a gente vai pegar os movimentos de alta só nele e vai botar FIBO nele. E aí a Ok. movimentação do semanal é vir no 50% do correspondente, ou seja, nos 50% dessa FIBO nele aí, nesse diário, Exato. 169. Uhum. O 50% dele está onde? Bota a Ok. FIBO dele. Não, nem precisa da fibra. Tá aqui, ó. Então, é isso que eu tô entendendo. Tipo assim, ele já está aí, né? Eu teria que descer só esse pouquinho aí para cumprir o rito. Exato. Ele deveria fazer isso aqui, ó. Para mim Tá, beleza. subir. Ok. Aí, como Mas ele aonde já é que ele abriu tá? abaixo, Abriu abaixo. Rompendo significa para mim que o quê? Que essa violinada pode ser maior, ok. entendeu? Essa é a premissa do que eu vejo. Se ele quebrar o movimento do semanal jogando para cima, aí eu vou buscar a alta de novo, né? Perfeito. Mas nesse movimento ele ainda está tentando jogar para baixo. Show? Show, valeu. Bora lá. Então vamos voltar. 5 minutos. Alguém tem mais alguma pergunta quanto a isso? Não. Não. Beleza. Não. Então vamos soltar aqui. Playzinho, velocidade 2, 5 minutos. É o nosso time de correspondência aqui para a gente olhar. E a gente vai olhar todos. Se ele gerar uma compra para a gente ali embaixo, a gente vai comprar, né? Comprar para tentar vir nessa retração do próprio diário.
aqui, cortando aqui. Um minutinho tá aqui. 3 minutinhos tá aqui. Então, 3 minutos é um gatilho. 5 minutos, 1 minuto é um gatilho, agora, né? E a gente vai fazer. Deixa eu ver se o pessoal do YouTube tinha mandado alguma pergunta. YouTube, cadê você aqui? Boa noite. Só o Danielzão mandou uma boa noite por ali. Não esquece de deixar o like, Daniel, que eu mesmo já deixei o meu também, né? E a gente vai lá. Galera, Não, só tem o meu. só o teu? É, eu cliquei agora. Tem que atualizar para aparecer. Ah, Então vamos lá. Primeiro candle aqui do gráfico diário, né? Ele não vai ser do gráfico diário, não, desculpa, do nosso gráfico de 5 minutos. Ele não vai ser um gatilho o nosso primeiro candle. Isso significa que o movimento pode ser ainda de continuidade do preço. Então, o que que a gente tem lá quando a gente olha para aquele 60? Lembra desse ponto? Esse é o ponto que pode gerar a compra inicial do movimento. Então, seria uma compra mais ou menos nesse ponto aqui, porque nós estamos bem forrados de alvo aqui, mas um ponto nessa compra aqui para tentar jogar o movimento para esse ponto aqui, ó. E esse ponto a gente tenta pegar a venda do movimento, né? Vamos ver o que que ele forma aí. O que que é ideal para a gente aqui nesse ponto? Seria o 10 minutos, né? Formar um candle que dê para a gente poder, ou o 10 respeitando esse ponto e a gente tem uma inicialização desse movimento, ou o 10 virando um gatilho nesse ponto para que a gente tenha a operação. Então, será que o 10 já é um gatilho nesse ponto? A gente vem para cá e começa a olhar ele, ó. Sim, ele vai virar um gatilho se ele fechar positivo. Então, a gente começa a trabalhar a favor dele, né? Para a gente ter a operação. 5 minutos também já virou um gatilho, então significa que a operação inicial é a favor dos 5 minutos, né? É a favor dos 5 minutos, a operação inicial do preço. Vamos ver como é que ele vai se comportando aí. E vamos que vamos, galera. Tá todo mundo aqui. YouTube ali, se vocês mandar, galera, se alguém tiver com o chat aqui do YouTube aberto e vocês conseguirem ver que alguém mandou mensagem, alguma coisa, vocês me avisam. Eu não consigo ficar olhando para todos os lados ao mesmo tempo aqui, não. Show? Pode deixar. Bacana, bacana, bacana. Deixa eu só copiar o link dele bem aqui e mandar para o pessoal lá no grupo, né? Às vezes o pessoal que está no grupo também não consegue visualizar. Copiar o grupo do Telegram. Telegram. Deu para aberto, em geral. Então, tá aí. Mandei aí para a galera ou participar por ali, conseguir também visualizar que a gente está online, né? Ao vivo ali, fazendo a leitura de contexto para a gente ter operações, né? Então, o que que a gente vai fazer inicialmente? Vamos verificar se o nosso gráfico de 10 vai respeitar esse ponto. O que que ele vai fazer nesse ponto para que a gente tenha a operação? Primeiro, ele está tentando gerar uma operação por 1 minuto, né, dos 5 minutos, para tentar subir o movimento do 5. 5 já dá o alvo inicial dele, que é a máxima do gatilho. Ok? Máxima, o topinho formado dentro do gatilho, né? Vamos lá, o nosso ponto primordial é saber se o 10 minutos vai tentar respeitar esse ponto. Para a gente Boa poder noite, pegar Thiago. a Tudo falha. bem? Olá, tudo bom? Que bom. Tiago, no caso ali, o 10 é que tem que respeitar por ser uns 60 minutos, certo? Exatamente. A marcação do gráfico de 60 minutos, a gente quer que o 10 minutos inicie a nossa operação. Na verdade, se ele fechar positivo, a minha compra é dentro do 10, né? Eu compro pelo gatilho do 10. Agora, se ele fechar negativo, olha lá, fechou negativo. Então, significa que ele respeitou a marcação dos 60 minutos. A partir desse momento, eu tenho a minha oportunidade de buscar a compra. Como que eu vou buscar essa compra? Eu tenho duas coisas. Esse 3 fecha positivo, ou passa uma falha de gatilho aqui, né? Para a gente tentar entender que ele está no alvo. Aí, se ele fizer uma falha de gatilho, o que que eu espero? O outro candle violinar e voltar para me tentar comprar. Ou eu busco a falha do candle de 5 minutos. Os 5 minutos, ele não tem um ponto ideal de falha. Porque ele fez aqui, ó. Aliás, ele até tem. Se ele ganhar aqui ainda, nesse gatilho que foi formado junto com o último aqui, acho que já vale o risco da gente tentar fazer a operação a favor do 10, que é essa retração por causa do diário. Tá? Ainda não é a operação do semanal.
É a operação do diário. Então, a gente fica aqui esperando ver se a gente consegue visualizar essa operação pelo tempo menor. Então, a gente olha aqui para o 3, ó, talvez ele vire um Arielzinho de Tiago, alta. Oi, olha lá. Ô, Já Thiago, abriu textando para baixo. Ó. esse Oi, 3 aí deveria, para pegar uma compra, por exemplo, esse 3 deveria fechar positivo dentro ali do 10, né? positivo dentro do 5. Dentro Do, do 5. Para ficar legal é dentro dos 5 minutos, não precisa ser dentro do 10. Tá? tá. Ó, do jeito que ele está aqui, o que que eu quero para mim poder fazer compra? Já que o 3 está querendo me iniciar. Olha lá. Voltar para cima. Ok. Fiz minha entrada. Entrada do alvo de 10, né? Meu stop está um pouquinho pequeno aqui, tem que ser abaixo do próprio 10 minutos, né? Escolar ele aqui. E tentar levar esse preço. Aqui é bem interessante a gente entender uma seguinte coisa. Para onde é meu alvo? Eu estou tentando comprar no melhor ponto de compra que está nesse momento, que é o quê? O alvo dos 60 minutos a favor do diário, que é gatilho, 10 minutos já está respeitando. Então, eu estou antecipando a tentativa de um 10 fechar positivo. Se o 10 fechar positivo agora, eu tenho uma nova compra, seria o acréscimo da minha operação. E onde é o alvo dessa primeira operação que eu fiz? O alvo dela é dentro do 10 minutos, o topo. Dentro desse 10 minutos, onde é que está o topo? Nesse caso, o topo está na máxima, né? Mas poderia fazer o caso desse pavio do 3 minutos aqui, ó, ser menor. E o alvo não ser lá na máxima, ser aqui, ó. Poderia ser, Tá, mas você entrou aí entendeu? conta que ele respeitou o alvo, né? Porque ele não tinha fechado dentro do 5 ainda. Porque ele respeitou o alvo. O Ah, 10 tá. respeitou o alvo. Então Então, tá. o 3 ele inicia, né? Ele inicia a minha compra. Aí, Mas ele quando não tu tinha fechado perguntou, para iniciar, né? o 3 já. Ele não tinha Mas fechado entrou no dentro do período do 5, 3. mas a operação não é do 5. É porque tu me. Ó, deixa eu fazer minha parcial. Deixa eu pensar. Oxi, parcial do preço. Por que que hoje não deu uma operação dessa assim no início do dia? Na hora que eu entrei, né? Isso é top. Parcial, deixar a proteção aqui debaixo desse 120. Deixa eu te explicar. Deixa eu só pausar bem aqui para tu entender. Não é que eu falei que o 3 tem que fechar para iniciar a operação do 10. É porque tu falou assim, ele tem que fechar dentro do 10 por Certo. 3 minutos. Eu falei, não, não precisa fechar dentro do 10. O ideal é ele fechar dentro do 5. Ele não Então, mas precisa ele fechar dentro tinha do 10. fechado ainda dentro do 5. Porque você Mas não comprou no. precisa. Ah, então tá. Ele não precisa. Eu só representei a operação que tu falou dele fechar dentro do 10. Tá, entendi. Entendeu? Mas eu vou Aham. te mostrar por quando é que ele tem que fechar dentro do 5, tá? Beleza. Para tu entender mais fácil. O que que Beleza. acontece? É só tu olhar para a seguinte situação. Toda vez que o candle 2 der alvo, 2 não, desculpa, que os 5 minutos der alvo, alvo significa tocar no diário, Aham. violinar o gatilho de reversão, né? O candle de 5 minutos tem que ser um alvo que os 5 minutos respeite. Quando isso ocorre, sempre que o 5 fechar, o 3 pode iniciar a operação fechando dentro. Então, vamos Aham. supor, nesse caso aqui, o alvo não é do 5. Então, ok, ele veio violinar, e esse candle é que vai fechar lá dentro, né? Ok. Só que a nossa compra, ela é mais por causa do alvo de Por causa do 60, alvo. né? Aham. Alvo de 60. Agora, a Beleza. nossa teoria aqui é de que o mercado tente ir para lá para cima, né? Beleza. Vai ir lá buscar? A gente não sabe, não tem. Eu só tenho a premissa de que a minha compra ela é feita no alvo. Então, se ela foi feita no alvo, agora eu tenho pontos para ser observado. Qual? Topo do dia. Para mim, é aqui. Nós tivemos o primeiro topo e o fundo do dia formado, tá? Esse aqui é o Aham. topo do dia e aqui é o fundo do dia. São Beleza. regiões e locais que dá para fazer dois tipos de operação. Os meninos já conhecem que eu falo sobre essas operações que ele ocorre aqui. Qual? Eu quero rompimento. Para eu continuar, ó, como que eu posso ter uma nova compra? Como que eu busco ela? Tem duas formas. Uma, se o 10 fechar positivo no alvo, tu vai fazer o quê? Comprar dentro do candle de 10. Mas e se esse 10 fechar aqui em cima? O que que tu vai ter? Tu tem duas coisas. Ou esse candle testa, volta e cria o rompimento, e tu compra esse RTB, que é um padrão de rompimento do topo do dia,
né? Para tu poder pegar essa operação. Aham. Então, é um rompimento no topo do dia para tu poder levar essa operação para cima. Show? Beleza, tá joia. Bacana. Então, Tiago, antes de oi. liberar, deixa na pausa, só para eu tentar recapitular aqui o entendimento. Eu Sim. posso deduzir aqui, concluir que a gente está com o 10 respeitando o alvo, na expectativa que o 2 do 10 feche positivo. Você quis Isso. antecipar. Para que isso aconteça, o 5 teria que fechar positivo. E você usou o 3, Não. que confirma o 5, para antecipar A operação. o fechamento do 5 positivo. Então é como se você estivesse antecipando o que você de fato queria, que é um 5 positivo, confirmando que o 10 vai fechar positivo, respeitado o Exa- alvo. Exato. Aí, essas antecipações só podem ocorrer se o preço estiver no Alvo. alvo. Perfeito. Se isso estiver fora do lugar, o meu contexto é de alta, mas eu não estou no alvo da compra, eu não posso antecipar nenhum tipo de operação. Eu teria que esperar o 10 fechar, para mim tentar comprar, depois que ele fechou. Entendeu? Perfeito. Tranquilo. Show de bola. Uhum. Então, agora, para nós, o ponto de rompimento é este ponto, né? Esse ponto é o ponto nosso de rompimento. Vamos olhar aqui, onde é que está o candle 100, está lá em cima. Show de bola. Uhum. Ó, aqui também eu tive um 15 minutos fechando, né? Quando o 3 fechou, ó, a gente não falou do 15, ó. O 15 também fechou negativo, ó, no gatilho de reversão em cima do diário. Então, o próprio 15 minutos, a probabilidade dele é fazer esse rompimento, né? Passar desse diário que ele está aí no preço, né? Tá. Ponto ideal aí. E esse 10 fechando o gatilho aí, o nosso melhor ponto de compra é o 5 do 3, né? O 5 do 3 exatamente. Melhor ponto de compra vira o 5 do 3. Tá. E vai voltar. Ó, quem lembra da aula de violinada? Né? Ó, o que que o preço está fazendo? O que que o 4 não pode fazer, né? De forma alguma, né? Fechar abaixo do candle 3, né? Se ele fechar violinando o 3 aí anula Aí todas danou-se. as operações. Ixi, eu vou ter que descer aqui só por causa do 10 minutos, que pode testar aqui a máxima também. E aí você poderia fazer também um aumento de posição ou não? Aumento de posição, exatamente. É o acréscimo, né? Ó, 5 aqui, show de bola. Só ficou meio feio para comprar porque violinou o topo do dia, mas pelo 10 minutos, né? Nós ainda estamos na posição de compra, tentar romper. Então, o que que o 5 está fazendo? Está tentando ir. Então, parece que não vai voltar para testar, tio. Bem, nosso amigo 10 minutos não quis vir direto na nossa operação. Né? Aqui tem duas coisas que podem ocorrer, né, pelo teste no topo. Tem duas coisas que podem ocorrer. Uma continuidade ou um start, né? Se ele fecha aqui como start, apesar que ele vai fechar já embaixo, né? Se ele fechar como start, aí o preço tem que testar esse ponto, né? E respeitar se ele quiser voltar a subir, Que aí né? no caso vai ser o do 15, né? Que aí vai ser o do 15, exatamente. Aí já vai ser a operação do 15. Beleza. Ó, 3 minutos está voltando para fazer a operação. Olha Coisa lá, o melhor boa. ponto de compra, ó. Se o 3 testar aqui e respeitar, dá para a gente pegar a operação. Ele pode fazer uma falha de gatilho aqui também, ó, que te dá uma operação. Aí, ó. Falhazinha de gatilho, ó, testezinho para baixo. Por que que ele tem que testar para baixo? Porque olha aqui, ó.
Tá vendo? Aqui eu posso tentar acrescentar um contrato nele. O que é o contrato? O contrato da nossa parcial. Onde é que a gente vai fazer a parcial? Lá no fechamento, lá em cima do 3, ó. Lá em cima do 3. Nossa ventinha. Aqui eu tô pegando continuidade. Tá vendo que eu não bati quando esse candle vai, abre. Por quê? Se eu bater na hora que ele abrir, né? Ó, ixi, fechou feio, né? Não conseguiu romper, mas ele é continuidade. Significa que com 6 agora tem a, entre aspas, né? A obrigação de romper a máxima desse candle por ter fechado rente, tá? Se ele tivesse fechado abaixo, ó, tem que ter muita atenção nisso aqui, ó. Deixa eu só colocar minha proteção aqui em cima. Ah, não, tá aqui, tá protegido, tá certo. Ó, o que a gente tem aqui? O candle 6, se ele fecha aqui, ó, o candle 5, desculpa, fecha aqui, ó, nesse ponto aqui, ó, tocando nesse ponto aqui, ó, esse outro candle ainda é para romper essa máxima, ó. Como ele fechou rente, né, e nós tínhamos feito um acréscimo aqui, o que acontece? Agora, a tentativa é de romper a própria máxima, tá? E é bem onde está a nossa parcial. E nesse momento ele vai estar fazendo a própria retração para poder subir, para fechar um outro time positivo. Agora, como é o 30 minutos vai fechar, vai ser bom se o 30 minutos fechar rompendo o diário, tá? Uma pra 30... falar. Oi? Preciso colocar aqui pra carregar, senão vai descarregar. Ah, tá. Deixa eu clicar aqui para o pessoal ficar bom ali. Se vocês for falar, pode falar à vontade, tá, galera? É só abrir o áudio. Boa. Tá Tiago, indo lá para o nosso movimento. Oi? talvez seja válido tirar as posições de todos os gráficos, só para ficar um pouco mais limpo. Ah, verdade. Ocultar, ocultar. Tirar o negócio dedinho daqui. Ocultar, ocultar. Boa. Verdade. Eu até acostumei que não fico batendo por ela. Ela foi lá quase pegar a nossa parcialzinha. Show de bola. Ô, Thiago, esse Oi. 30 fechando desse jeito que ele tá, gatilho, tá? Uhum. A gente sabe que a melhor ponto de compra dele vai ser o do 10 minutos, certo? 10 minutos. Isso. E esse 10 minutos aí? Onde que seria o ponto de compra, sendo que eu tô abaixo do gatilho de reversão? Perfeito. Vamos lá. Deixa eu pausar aqui com uma ótima pergunta para ter sobre o candle de 30 minutos. O 30 minutos, tá? Por si só, ele é iniciado, para mim, assim, é dos times, é o único que tem esse tipo de coisa que inicia também pelo 5. Só que o Ah, ponto de quebra dele é o 10, não é o 5, é o tá. 10. O Só ponto de que quebra quando eu... dele, então, é o fechamento ali do 2 do 10. Exato. Aí aqui é que eu ia te falar, ó. O que que acontece? Tu já sabe que ele pode gerar compra, esse candlestick aqui, ó, o pullback do 30 é até aqui, ó, e ele Aham, pode gerar a compra pelos 5 minutos, fechando esse candle positivo, pode tentar gerar a compra, né, já pra gente, ou ele pode só testar aqui, ó, e já voltar, inclusive para testar a máxima do gatilho negativo, o pessoal gosta de usar a máxima do gatilho, né, e gerar. O que não pode acontecer é fechar abaixo daqui. Se o então, 10 fechar desse jeito aqui, aí o que que vira? Ele quebra esse gatilho, né? Vamos até confirmar se é um gatilho de 30. É. Então ele quebraria o gatilho de 30 e abre um alvo para a mínima. Aí isso significa que se ele quebrar o gatilho de 30, né? Se o 10 fechasse aqui embaixo, o que que ia ter? A gente tem um pullback a favor do 10 ao contrário do movimento, certo. Aí o né? A pullback favor do 10 ao contrário do movimento. Mas agora a premissa, nós estamos a favor do gatilho de 30, nós estamos no alvo do 10, né? Só não ficou bonito porque ele não rompeu o diário, e o diário é um alvo para 30 minutos. Então a gente certo, fica, por enquanto, nos 5 minutos eu estou em continuidade, né? Estou em continuidade. Eu ainda não atingi nenhum alvo ali da máxima. Então, vamos tentar certo.
conseguir a E nossa isso, movimentação. e esse raciocínio eu posso usar também para qualquer outro tempo gráfico. Por exemplo, 60. O 60 também seria o 10 minutos, né? É o 10 minutos, isso. Só que se ele tivesse nessa mesma posição que está o 10 minutos, eu poderia usar o 5. No 60? Isso. Não. No 60, não. É porque o 30 minutos, quando tu olhar, ele é iniciado pelo 10 e pelo 5. Mas o 10 é o primeiro. É Tá, 10 e 5. O tá, 60 não. O 60, o correspondente dele é o 10. O cento e tá, vinte é o 15. tá. Entendeu? O Então 5 vamos, é o 1, o 15 é o aham. 5. Então, tem tudo isso, Então vamos se né? dizer que esse 30 fosse o 60, tá? E o 10 estivesse desse jeito, tá? Aham. O ponto de quebra no 10 seria o mesmo ponto, É o né? mesmo ponto, isso. Aham. Agora, e o melhor ponto de compra nesse caso? Nesse caso, o melhor ponto de compra vira a retração. Ela vai partir para uma compra dentro do 10 minutos no 3. Aí vai ser o mesmo lugar que está Ah, aqui, ó. Entendeu? entende? É ponto Ah, de retração. Então, tu vai comprar a retração do 60, né? tá, Ele não entendi. vai ter o melhor ponto da compra no, dentro do 10, Aham. Perfeito, né? então. Obrigado, viu? E um caso que eu acho que até serve para explicar aqui também, eu vou aproveitar que está aí, já surgiu essa dúvida antes, se acontecer do 60 fechar assim, né? Ó, esse Kenda fechou aqui e o 60 fechou positivo. Dando um exemplo que é um fechamento de 60, né? E Aham, eu não tenho outro gatilho ali para baixo. O que certo. aconteceu? Nesse momento, o 60 quebrou? Não, ele não quebrou o movimento. O 60 está quebrado. Significa que ele tem possibilidade de cair. Ele deixa um alvo aberto lá embaixo. Mas isso ainda é retração. Esse cara, se for o fechamento do timing maior, esse cara aqui, ó, tende a ir para baixo para pagar esse movimento micro, tende a ir para baixo, vou dizer que tem esse alvo, tá? Certo. Testa o alvo, volta falhando esse candle e já volta na retração de 60 para subir. Perfeito. Entendeu? Então, quando Tá, é o próprio time que fecha, ele sugere a quebra. Ainda não está confirmado. tá. Agora, fechou dessa forma e o outro candle rompe, aí deu bagunça, Aí né? deu bagunça. Rompeu, aí quebrou. Aí agora aquele 60 está quebrado. Agora essa retração, provavelmente, ou se esse candle aqui fechar positivo, vou dar um exemplo assim, ó, subir e fechar positivo, provavelmente isso aqui é formando um 30 negativo para gerar uma operação de venda, né? Aham. Mas isso agora que sobe é uma retração para cair, Perfeito, então. Obrigado, né? viu? Hoje, no final do dia, aconteceu isso, né? Eu fiz uma venda no 240 e olha que eu não esperei muita coisa, né? Ele chegou no ponto de venda lá, virou no negativo, eu, pá, bati a venda e deixei. Falei, meu amigo, aí vai pro final do dia. E ele foi lá, desceu, fez uma falha de gatilho e voltou o movimento e quebrou. Quando quebrou, ele foi lá no topo. Olha lá para vocês verem, né? Então, Sim. o pullback que eu estava esperando que ocorresse caso quebrasse, ele fez no próprio Ariel, né? No próprio Kendo Gatilho, e logo em sequência ele já subiu o pullback de alta. Aí quando ele fechou lá em cima, ele já tinha me estopado, Show. né? Então, essa é a dinâmica que a gente vê nesse tipo de preço, né? Quando é que eu posso já pensar na venda quando ele fecha? A não ser que ele feche com uma falha de fibra na máxima, né? Se for com a falha de fibra na máxima, eu já vou buscar a venda daquele gatilho. O Sim. próprio gatilho de 60 foi lá e formou uma falha de fibra e fechou. Opa, né? Aí é estranho. Esse gatilho fechou falhando a máxima. É bem estranho. Ó, o 30 minutos. Se ele Obrigado. vier aqui, ó, por nada. Se ele vier aqui, ó, e testar, né? Testou e voltou, podia fazer até um startzinho aqui, ó. A gente conseguiria pegar de novo um outro acréscimo, tá? Uhum. E não ocorreu o padrão de rompimento do topo do dia. O Darelzinho não ficou legal, fez uma falha, né? Uma falha de rompimento. E essa aqui não é tão legal, porque o 10 está dando alvo. Deixar minha proteção no candle de 3. Porque se esse aqui passar aqui, ele pode querer romper. E esse aqui fecha o 10 minutos, então eu já não quero que o 10 minutos teste mais do que isso aqui agora.
né? Tiago, qual que é a outra forma da gente comprar esse movimento? Tem outra forma, tá, galera? De entender esse movimento aqui para não comprar, mas pelo menos para você continuar, né? Agora, vem violinal e ó, perfeito, tá vendo? E agora volta e o 3 minutos fecha positivo aqui, ó. Se o 3 fechar positivo aqui, isso significa o quê? Significa para mim que o mercado acabou de falhar o próprio candle de 1 minuto, de 5 minutos. E esse candle não tem mais autorização para cair, né? Se ele não tem autorização para cair, e nós estamos a favor do movimento de alta, nós temos probabilidade de compra, né? Só queria que esse set tivesse fechado positivo, galera. Porque ele está respeitando o diário, né? E respeitando o diário não é legal, porque o 30 está em retração. Ô, Vocês Thiago, sempre lembram. Hum, mas o próprio 1 minuto falharia aquele candle gatilho de 5, não falharia? não porque eu estou em alvo, né? E Ah, presta atenção, uma coisa interessante, ó. O 30 está no alvo. Então, aham, peraí. Para o 30 cair, retração mesmo, forte, eu preciso de 10 e 5. O 10 estava no alvo. Ok. Então, significa que ele desceu a retração. Se ele desceu, testou, voltou, esse candle aqui tem que fechar positivo. Por que positivo? Vai ficar o 10 e o 5 indicando a venda ainda, do 30? Então, ele não iniciou o pullback de alta. Poxa, vai entendi. voltar mesmo aqui? Não, não. Estou tirando aqui para não deixar o teste bater ali. Esperar esse último minutinho do 10 aqui, só para a gente saber se eu estou baixando à toa, tá, galera? O que que eu estou baixando aqui? Só por causa do teste do 3, ó. Baixei de novo por causa do teste do 3. Ele já veio mesmo, não ia fazer muita diferença. Mas eu já estou de olho numa coisa, o 10 minutos, tá? 10 minutos não é para fechar abaixo disso aqui, ó. Se ele... agora ficou ruim, ó. Presta atenção aqui para vocês entenderem, ó. Porque gera duas coisas para a gente aqui e a galera, às vezes, vai pensar uma coisa. Nós temos aqui uma operação que a gente tem até um termo chamado gatilho no gatilho. Não é? Gatilho, ou desculpa, gatilho no gatilho, não. Confirmação do gatilho de reversão. Certo? Se é É. confirmação do gatilho de reversão, tem isso aqui no e-book de vocês também, e nós tivemos aula sobre isso aqui. O que que tem que acontecer para o mercado ainda tentar subir? Fechar positivo. Só que agora ele fechar positivo, eu posso comprar? Não, Não. Vai ficar perigoso, não vai? Por vai. que perigoso, Thiago? Porque, ó, quando fechou aqui embaixo, significa que agora eu tenho possibilidade de um pullback ao contrário para cair. E olha tanto que esse pullback ao contrário está curto. Então ele fecha positivo aqui, ó, ele vai dar compra. Tá. Mas qual que é o alvo? Vai ser aqui, ó. Olha o detalhe para vocês entenderem, ó. Ó, eu vou reduzir aqui para todo mundo entender, tá, galera? Pensa comigo, esse candle aqui, eu vou apagar ele aqui, ó. Vou apagar o corpo dele, ó. Esse cara aqui, ó, tá com o corpo aqui, ó. Certo? Pode deixar o pavio lá do jeito que tá, não tem problema. Tá desse jeito aí, ó. Fechou desse jeito aqui. Aí agora, esse candle aqui fecha positivo, ó. Olha como muda, ó. Tá vendo? Ó? Vou botar lá triscando no gatilho, ó. A compra aqui, ó, é para ir no topo. Qual o topo, Thiago? Topo do gráfico de 10 minutos para rompimento do gatilho de 30. Então, aqui ele gera o alvo nesse topo aqui. Tá vendo como que é diferente a questão? O que que isso aí influencia no gráfico? Influenciava que eu ainda não tinha quebrado esse gatilho. E, Thiago, Hum. esse número, o Kendo 4, bem aí, do 10 minutos, não quebrou aquele gatilho? Ah, cara, eu esqueci de mandar a live lá no coisa, ó. O Candle 4 do 10 minutos quebrou o gatilho de 30. Isso mesmo. Ele quebrou o 2, bem, ele caiu para dentro do 2, né, no 10 minutos, o 4 caiu para dentro do 2 no 10 minutos. Então ele quebrou ele, né? Uhum.
Tô só escrevendo aqui, galera, que eu esqueci de mandar lá no grupo dos ex-alunos o link que eu falei que ia deixar o pessoal participar hoje. É, sim, é isso que nós estamos falando aqui, Giovana. Que este candle, né, quando fecha, o candle 4 fecha, ele quebra o candle de 30 minutos. Significa que o pullback agora não está com tanta força de alta. Não quer dizer que não vai ter. Não está com tanta força de alta. Que eu, nesse momento, posso estar de olho em um pullback do 10. Se ele vier fazer o pullback do 10 e dar venda, eu posso tentar fazer a venda, porque pelo menos completar ela, ele vai. Vai buscar a mínima do 30? Não temos essa informação. Eu só sei que ele abre algo lá. Ele abre algo lá. Não tem como eu dizer que ele vai buscar. Agora, o que eu sei que não pode acontecer? Nesse momento, já que ele falhou o candle, não pode ter mais um candle de 10 minutos fechado positivo aqui em cima. Não posso Certo. ter. Porque se ele voltar o candle de 10 aqui em cima, acabou. Aquele candle que estava quebrado já era. Né? Já desfez o movimento que eu queria. Tecnicamente, eu nem quero 3 minutos aqui, ó, para nem quebrar esse candle aqui antes de descer, ó. Aí ele desquebra. Ele volta o movimento de alta, só que aí minha compra vai para dentro daquele outro candle positivo, né? É, Então seria isso. Esse candle de 5 minutos aqui, ó, ele pode fazer isso, né? Esse candle aqui pode ir e fechar aqui, ó. Aí já era. Na verdade, os 5 minutos, eu falei aqui em cima, galera, deixa eu só corrigir, tá? Esse candle de 5 minutos, tá? Eu só vou corrigir isso. O candle de 5 minutos não pode quebrar este gatilho, tá? Eu falei que era o 10 lá em cima. Não é o 5. Os 5 minutos não pode fechar onde eu marquei o 3 aqui, ó. Os 5 minutos não pode quebrar o 10. Porque se quebrar, ele inicia o 30 de volta. Ele está desquebrando o movimento. Então, esse candle ainda pode subir. Né? Eu ainda estou no ponto. Eu só não quero que ele feche positivo aqui, ó. Se ele fechar positivo aqui, eu estou em dupla probabilidade. Qual é a probabilidade? né? De A alta proba- ou de baixa? Então, aí você tem a de alta do 30, Aham, certo? vamos. De E alta a, do 30, pode ter a de baixa do 10 ou se o 15 fechar, né? de baixa do 10, se o 15 fechar. Beleza, então vamos assim. Tem uma probabilidade do 30 que quebrou. Então a probabilidade do 30 não está mais de alta. Tem uma probabilidade do 10 de baixa. Se ele fechar ali embaixo, o 15 também vai dar probabilidade de baixa. Sim. Mas eu ainda estou na probabilidade do diário de fazer um movimento de alta. Ah, sim. Só que presta atenção comigo. O diário está fazendo movimento de alta, mas não tem nenhum micro jogando o movimento para cima. Todos os micros estão de baixo. 10, 15, 30. Entendeu? Então, se eu for tirar a probabilidade, a maior probabilidade do que o mercado está é de baixa. É de baixo. É Aham. de baixa, de fazer o movimento de baixa. Se eu tiver que escolher uma das duas, eu prefiro tentar fazer a venda. Entendeu? Sim. É isso que a gente tira quando o preço dá esse dois tipos de probabilidade. Porque aqui eu vou estar entre gatilhos, né? Ó, presta atenção aqui, ó. Se a gente fizer a leitura e entender como que o preço fez, ó, eu vim para o gatilho com mais de um candle negativo, ó. 1, 2. Quando fecha um positivo, eu tenho probabilidade de alta, certo? Só que olha aqui, ó, eu fui para o gatilho de reversão só com um candle. Então eu tenho um gatilho com gatilho. Ixi, probabilidade de baixa. Dupla É. probabilidade dentro do mesmo movimento. Isso, é claro, dá para ser tirado olhando um minuto para você ver quando quebra uma delas duas. Tá, Sim. dá para fazer. Só que não vai ficar maçante toda vez. Eu vou olhar para um para ver qual que é a decisão. Eu vou olhar para um para ver qual que é a decisão. Eu pego a decisão dos maiores e falo assim, é essa que eu escolho, Sim. né? Eu tento trazer isso para minha didática para que não fique tão maçante na hora, depois que você aprendeu o porquê que acontece. Nesse caso é melhor ficar sentado em cima da mão, né? Sem fazer nada por enquanto. Exato, é ficar. Não vou comprar, jamais eu irei comprar depois que o 10 fechou, para o Ah, pullback, e não vou vender agora, porque eu tenho chance de fazer esse pullback. Eu não sei se esse pullback vai passar direto. Como eu estou comprado, eu permaneço. Né? Eu sim. ainda estou em cima do ponto que o 10 poderia gerar essa compra, ou gerar a retração do 10. Né?
Agora, se o 9 fechar negativo, aí eu tô fora. Aí eu saio, porque a probabilidade de alta que teria do 5 fazer já não tem mais, porque vai virar continuidade. Ele tem que fechar positivo agora. Na verdade, ó, aqui a gente até sabe como esse candle pode tentar subir. Se o 3 fecha positivo dentro dele. Ó. Lembra que eu expliquei isso na agorinha? Aham. Deu alta. Então, você pode pegar, ó, tirou nós. Beleza. Minha ordem esteu aqui, ó. Você pode pegar aqui e colocar aqui, ó. E ficar de olho no 3, ó. Lá, o 3 já fechou negativo, beleza? Ainda não quer dizer que vai subir. Não tá dando continuidade. Então, você está aguardando esse. Você depende desse candle do 9 para você saber o que, que vai fazer. E vender aí, Thiago, você venderia? Não. Não venderia aí, de forma alguma. Tá cheio de alinhamento, tudo. É. Tiago, Vender aqui eu estou vendendo contra. No primeiro momento eu estou contra. Vendo aqui para a gente ver. 1 minuto está ali. 3 minutos aqui. Tá indo fechar lá embaixo. Não foi para o nosso teste, não foi para o nosso pullback. Paciência. Tem que ser assim. Se testar o fundo do dia, estou fora. Tiago, Foi. qual a diferença ali no caso de quando vai com um candle somente testar o gatilho e quando vai com dois para a Tá. entrada? Quando vai um candle, eu tenho 3 tipos de entrada, que a gente chama ali dentro do e-book, gatilho de reversão com gatilho, tá? Então, eu tenho 3 tipos de entrada. Um que ele é falha, um que ele é confirmação e um que ele é negação. Todos eles, eu já tenho uma operação no próximo candle. Dependendo do que ele faz, eu já tenho uma operação no próximo candle. Quando vai com mais de um candle, o que que acontece? Eu tenho que aguardar fechar um candle positivo para ter a operação de compra. Tipo, agora, o que que é para fazer? Uma operação de compra, certo? Onde é o alvo dessa compra? Olha aqui, ó, como que eu vou tirar a probabilidade. Lembra que nós falamos sobre a probabilidade? Aqui está dando uma operação de compra. Ó. Só que o alvo dela é aqui. Ó. Como que eu tiro a probabilidade? Presta atenção. Aqui deu venda, e aqui ainda não, mas vai dar. Né? O que está acontecendo? Eu preciso que o Kendall vai lá, ó, testa, finaliza a operação de compra que ele tem e adivinha, volta 3 minutos e fecha dentro. Se ele fizer isso, para mim, encerrou a operação de compra e iniciou a de venda, que era das duplas probabilidades que a gente estava acabando de falar. Então, a diferença de quando ele vem para o gatilho de reversão com mais de um candle é essa, que uma eu tenho que esperar um candle de 5 minutos fechar positivo, a outra eu não preciso. Isso Teoricamente, eu dentro não do próprio preciso. time, dentro do próprio time, né, que eu estou analisando, certo? E Ou do isso dentro do correspondente? próprio time que você está analisando. Esse do 3 minutos que eu acabei de falar é a antecipação, né? Como que daria uma venda aqui para mim? Esse que deu 10 fechar negativo. Entendeu? O 10 fechar negativo, ele não anula a operação do 5 minutos? Sim. Agora, se o 10 anular a operação dos 5 minutos, eu sei que esse candle tem que fechar negativo para fazer isso. Então, se eu sei que ele tem que fechar negativo, significa que eu posso antecipar se alguma coisa acontece a meu favor. Nesse caso, eu estou pegando a meu favor por causa da quebra, né? Mas, de qualquer forma, eu preciso do pullback, que é isso aqui, ó. Eu quero o pullback para ter a venda. Sem o pullback, eu não vou fazer ela. Aí ele vai sem mim. A não ser que ele feche e depois me dê a oportunidade. Né? Agora, o alvo do 10 é esse ponto aqui, ó. Que é o ponto do pullback. Ó. Se você alinhar lá com 3, ó lá, com 3 deu certinho. Ó. É o gatilho de reversão com 3. Se o 3 for para lá, respeitar, testar, a gente consegue fazer a operação de venda. Enquanto isso, não posso fazer nada. Vamos lá. Ó, tá indo para testar. Ó, testou, beleza. Qual que é a minha premissa agora? Que aquele candle de 3 minutos fecha negativo aqui dentro. Ó. Ó. Tá vendo? Ó, lá, o 3 está aberto. Ó. Eu quero que esse candle feche negativo aqui dentro.
Se fazer isso, eu tenho uma operação de venda a meu favor, né? Que é 2 candles, e a gente tem uma operação de venda a nosso favor. Ah, Thiago, eu já poderia bater aí no teste? Não, ele ainda não fechou. Então, ou eu tenho a confirmação ou eu não entro, né? Olha lá. Tá vindo. Falta 22 segundos. Thiago, e aí? Se ele for ficar longe? Não tem problema. O único teu alvo volta a ser aqui, né? Olha lá. Olha o 3 minutos, ó. Vendo? Fechou 3, ó. Testou, voltou vendo, ó. Pronto. Vendi minha operação. Stop atrás do 10. Como testou, o meu stop tá aqui, ó, já protegido, ó. Certo? E meu alvo? O teu primeiro alvo dessa operação, como eu tô com confirmação, tá aqui, ó. Né? É para vir. Opa, venda. Não, venda. É para vir aqui, ó. Ué, não vai pegar, não. Na mínima, que é o alvo aí do 10, ó. Vou botar na mínima do 9 mesmo, ó. Que é o alvo, a mínima é o fundo aqui, ó. O fundo do 2, ó. Ixi, eu fiz foi uma venda. Desculpa, galera. Coloquei errado. Tá? Foi errada ali minha operação. Coloquei foi uma venda. Pronto, pegou minha operação. Entendeu como tirou a probabilidade? Estou na proteção. Agora Deus abençoe que ele passe desse ponto. Ó, não passou desse ponto. Cuidado. Esse candle 11 agora, ó. Esse candle 11 pode fazer a mesma coisa que a gente pegou. Voltar bem aqui, ó. Voltar bem aqui. Tiago, mas e aí, dá para comprar ou não dá? Calma, nós fizemos uma aula sobre violinada do fundo. O que que aconteceu aqui? Está abaixo do fechamento. Cuidado com o 11. O 11 pode voltar. Então, jogar minha proteção aqui. Em cima do fechamento do teste. Se ele passar desse ponto aqui, eu não quero. O teste real, ixi, na verdade, o teste real é o 8. Então, seria a tua proteção real, ela está aqui em cima do fechamento do 8. Ainda estaria lá no 0 a 0. Não sairia do 0 a 0. E aqui a gente está tentando passar desse ponto, ó. Aí, se ele passa desse ponto, o que que ele vai fazer? Passou desse ponto, o back no fundo, para tentar romper a mínima. Que mínima é essa? Mínima do candle de 30 minutos. Essa é a logística que eu consigo ver. Se o 60 fechar abaixo desse ponto, né? Principalmente se o 60 fechar abaixo disso aqui, ó, aí já entendeu, né? O diário que ainda tinha chance de subir, acabou. Acabou. Aí o diário que tinha chance de subir vai romper fundo. Tendência, o alvo primário é aqui. Então aí já dá para tu fazer o pullback do 60 e pegar a venda de novo para vir aqui. Essa é a coisa que eu quero que aconteça todo dia. E isso que eu acabei de fazer em 3 minutos, segunda-feira eu fiz e deu um stop. E eu vou fazer terça-feira, eu vou fazer quarta-feira, eu vou fazer quinta-feira. Os dias que ele fizer a mesma operação, segundo o que eu já estudei, eu vou fazer a operação. É só assim que eu começo a ganhar confiança da operação. Só que uma coisa tem que ser realista com vocês. Essa semana, o que está acontecendo? O mercado está indo, ó, fazendo isso aqui, ó, 200 pontos e voltando, né? Essa semana tá chata, é isso. O que me estopou essa semana, a maioria, foi mais voltar a operação do que ela ir, né? Eu estava tentando fazer sempre a operação com stop maior e ela estava, opa, ele para mim, e ela estava voltando, ó, galera. Como ele fechou aqui, ó, violinando mínima, meu stop desce para o fechamento do teste. Qual é o teste que eu quero? Aqui, ó, violino mínima. O que que eu tenho? Não é fundo, é mínima. Máxima, mínima, 50%. Retração, tá? É uma retração. Então, esse candle 12 pode fazer retração para poder cair. O que eu estou interessado nesse momento é saber onde o 12 vai fechar. Se o 12 vai fechar acima ou abaixo dos fechamentos, tá? Isso vai me interessar muito. Chegou na mínima, ó, já poderia fazer isso aqui, ó. Deixar agora em cima da mínima do candle, ó, já que ele foi direto para a mínima, né? Eu não quero que ele volte para ir para o 50. Quero que ele vá direto para a mínima, vire continuidade.
E assim você vai protegendo. Deixa eu puxar aqui, ó. A gente vai puxando para ver se ele passa. Se ele passar, eu já olho para cá e falo assim, qual que é meu primeiro alvozinho aqui, caso ele vier? Pá, aqui. Então, ó, onde tá o ponto lá? Aí eu vou ficar de olho nesse ponto aqui, ó. O que que vai acontecer aqui nesse ponto, né? Para ver se o mercado vai vir para retração ou não vai vir para retração. Se ele fechar positivo aqui, vai ser sacanagem. Vai acontecer um padrão de diário. Aí ele vai jogar lá na retração do 10. Hum, hum. Ele está perdendo o nosso melhor ponto de compra. E se o de 60 minutos fechar literalmente abaixo desse cara aqui, aí já era tudo, tá? Aí é para mínima desse cara aqui que a gente vai pensar no preço, tá? Por enquanto, a gente está olhando esse cara aqui, para saber se nós temos algo aqui ou não. Hum, Vai fechar positivo. Me tirou na minha. Show de bola. Ele positivo é um padrão de diário, tá, galera? Padrãozinho de diário, a gente consegue fazer comprinha de 50% e tentar. Só que o alvo tá curtinho, né? Pra gente pegar. Aí, 60 minutos fechou. Pausar para a gente tentar entender o que que o 60 é, né? Não fechou abaixo. Ok. Só perdeu o ponto de compra, né? Então, ok, tudo bem. Se ele não quebrou o diário, a gente ainda tem chance de subir. Nessa hora, a força é de compra ou de venda? De venda. Venda. De venda. Por quê? Por causa do Venda, venda. gatilho de 60 minutos, 60. né? Onde são os pontos de venda dentro do gatilho de 60? Ó, tem 60 e 30, ó, também gatilho negativo. Como o 30 10 também minutos respeita o aí? alvo. Oi? Lá no 4 No do 10 10. minutos? Que é os pontos de venda? Exatamente, no 10 minutos, até o candle 4, até aqui é venda do 60, né? É venda do 60. O que que não pode acontecer? Aí aqui é que abre o leque para o movimento voltar. Presta atenção. Não pode acontecer falha de Fibo, falha de movimento, que a gente chama aqui. Ou esse 10 e romper aqui para cima, aí o pullback vira contrário para subir, tá? Isso não pode acontecer. Ou não pode acontecer isso aqui, ó. Esse candle abrir, subir, vamos botar aqui, sobe lá, testa, a gente dá a venda. Ou você vende, venda, e ele volta e faz isso aqui, ó. Pronto. Aqui ele fez uma falha de Fibo, né? Quero que isso aqui atinja aqui. Fez uma falha de Fibo no movimento de um gatilho de 60. Aí isso aqui faz esse 60 subir. Claro, primeiro alvo vai ser aqui. Se ele romper isso aqui, ó, passar aqui para cima, ó, aí o alvo é topo de novo, né? Topo de novo. E se ele fizer a falha de Fibo aqui, assim, aí já é topo, né? Aí já é topo. Aí é RTV aqui, ó. Se ele fizer isso, é RTV para subir. Deu para entender? Então, para falhar o gatilho, é isso para voltar um movimento de alta. Quebrar esse gatilho para voltar um movimento de alta, ou falhar esse gatilho para voltar um movimento de alta. Por enquanto, como tu está abaixo do ponto de compra, tu tem a força do gatilho para tentar fazer a venda. Ainda não quebrou o diário. Então, significa que essa força de venda pode ser quebrada para ter alta ainda. Show. Aqui, a informação que a gente tem, como a gente estudou, ó. Violinou Kenda anterior, então probabilidade de voltar ao último 50%. Violinou fundo do próprio time frame, voltar 50%. Violinou fundo do próprio time frame, voltar 50%. Padrão de diário, aqui dá até para fazer uma compra, tá? Dá até para fazer uma compra. Padrão diário, comprinha para retração, né? Seria isso aí. Se nós não tivesse feito a venda, estaria tentando pegar a compra aqui para levar essa retração aí, ó, que pode ir até o gatilho de 10 minutos, tá? Então, esse aqui é o ponto de teste. Aqui a gente começa a olhar para os timings, né?
8 aí, ó. Uhum. E agora a gente espera para ver se vai gerar a venda. Uhum. Tiago, se o 13 chegar, testar o 8 e fechar negativo, como é que faz a venda? E aí, galera? 13 testar o 8 e fechar negativo. O 8 é fundo. Eu preciso que os 5 minutos fechem um candle negativo. Aí vai sair, fica certinho, né? Olha pra você ver como é que vai casando as coisas, ó. Fundo, testa, o outro que não fecha negativo, 14. Aí o 10 vai respeitar a alma. Gatilho no gatilho com candle de 60 negativo. Aí a porrada é grande, né? Pra descer. Seria top. Ó. Ixi. Será se vai voltar tudo? Ó, vou ter que testar aqui também, né? Ó, gatilho do 7. O que me interessa nesse momento é olhar o 10, que é o teste do 60, né? Eu não fico tão preocupado com 5 minutos, indo, voltando, tentando romper. Não. Porque nesse momento o meu olhar está literalmente entre o 10 e 3. Para mim saber se o 10 chega no alvo e o 3 falha para mim entrar. Ixi. 5 minutos fechou no ar. 14, ó. O 14 tem que fechar bem aí, ó. Para a gente ter uma operação. 3 minutos foi em cima do último gatilho lá de novo, fazer o teste. Caraca, o gatilho do 3 é o mesmo gatilho do 5, ó. Ah, galera, uma coisa importante aqui, né? Aproveitar que agora que eu vi, aproveitar para mostrar para vocês, né? Vou tirar aqui a linha do 10 aqui. Presta atenção nisso aqui, ó. Como é falso rompimento, né? Falso enganando, né? Preço rompeu o topo aqui, ó. Foi para cima do topo, tá? Desculpa, não rompeu, foi para cima do topo, certo? Vou colocar uma linha aqui para todo mundo ver, ó. Às vezes a galera que tá ali no YouTube não consegue ver porque tá pequeno. Aqui, ó. Tá vendo? Ó, essa linha preta, ó. Tá vendo que 5 minutos foi para cima? Perfeito, né? Aí, ó, também, se você olhar aqui, ó, os 5 minutos ganhou a mínima do 7, ó. Certo? Só que olha tanto que esse candle aqui é falso nesse momento. Onde é que tá o 3 minutos? Que dá continuidade ao 5. Olha a distância que o 3 minutos fechou. Então, na verdade, esse candle aqui, ó, esse candle aqui, ele tá com a probabilidade dele de estar fechado aqui. Olha a distância. Aí, ó. Onde é que ele tá de verdade? Onde é que ele fechou? E onde ele está de verdade, olha por 10 minutos. O preço rompeu a mínima do 8 lá? Não, né? Eu não bato venda. Quando eu vejo assim, eu não bato, mas tá entendendo que tá dando um tipo falso ali? A operação tá a favor do 10 minutos? Perfeito. Só que para mim entrar na operação, eu preciso que esse cara feche para o 10 confirmar que tá abaixo. Se o 10 confirmar, ó, é o que a nossa amiga perguntou lá, ó, o tipo de operação que vai ter, ó. Se ele fechar abaixo disso aqui, abaixo da mínima do 5, nós temos gatilho no gatilho de confirmação, é venda na abertura do próximo candle, tá? Se ele fechar acima, eu tenho que esperar o próximo candle ir no pullback, pode ir até a máxima, tá? E depois voltar. Então, falta 2 minutinhos aí para a gente saber se a gente tem venda ou não. E se ele vier para baixo dos 60 minutos, melhor ainda, né? Que eu posso vender na abertura. E stop, lá em cima, é em cima do candle de 10, galera. Ah, Thiago, não tem como eu fazer. E se ficar 200 pontos? Aí tu tem que me perguntar se dá para você pegar essa operação ou não, né? Hum, Porque ainda não iniciou ela. Falta botar aqui os dois contratos.
E aqui a gente vai ver se vai dar para pegar a operação ou não. Hum. Lá, vamos ver. Ah, 10. Não faz isso não. Pô, galera, se ele fechar negativo, ó, fechou positivo, ó. Tá vendo? Stop, Thiago. Aqui em cima, ó. Deu 200 pontos de stop essa operação. Dá para entrar? Thiago, e o alvo? Quem sabe onde é que está o alvo? Rompimento do fundo dos 60. Olha aqui, ó. Nós botamos uma linha lá, ó. Olha lá. Alvo ali. Então, tira aqui a tua ordem. Não, não é assim, né? Como é que eu jogo aqui? Ah, não, é assim. E passe alvo. Né? Descola aqui. Nunca coloca colado, porque é mais alto um pouquinho aqui, ó. Sempre desconta uns pontinhos aí para dar fôlego do preço. Ah, Thiago, qual que era o stop mínimo aqui para tu aceitar? Cara, mínimo em cima do fechamento do teste lá por 10 minutos. Ó. Mínimo. Dá quantos pontos? Aqui até que tá aceitável, 155 pontos. Ó. Até que tá aceitável. Pegou. Se o dia trabalhar desse jeito aqui, ó, de pullbackzinho, fazendo o que a gente quer, é fácil de trabalhar o dia. Não é difícil. É fácil de trabalhar. Agora, dias, igual esses dias, que ficou lateralizado o dia inteiro ali, quase, é complicado. O dia que ele sobe igual foi ontem, né? Igual ontem, fazendo compra no topo, é complicado. Não é fácil fazer compra no topo, é compra de continuidade. É igual essa aqui, ó. Ó, compra no topo do dia. Pô, velho, eu posso comprar esse aqui. Eu sei que esse aqui é para subir igual eu fiz o scalp nele, ó. Só que pode E era isso que me deixava de fora das operações de compra e o mercado estourando, né? Eu não Ele sei se eu fazia ia a ter compra. de vender onde você vendeu ali, não. Porque, lógico, eu não tenho uma segurança ainda, né? Eu acho que eu ia esperar ele retrair lá no 66 para eu poder vender. Lá no 66? Que 66? Ah, do 1? Aqui em cima? É, Tá, beleza. Tem duas coisas para tu entender. Tu viu a hora que eu falei assim? Ah, não, 10, sacanagem. sim. Se o 14 fecha bem aqui, ó, não tem como eu vender. Eu fico refém desse pullback todinho. Aí se tu Ah, vender, aí sim ele vai lá. Mas por aham, que que eu vendi na abertura? Por causa do padrão que o 10 fez. sim. Aqui eu estou com a confirmação de gatilho de reversão, de Aham, confirmação a favor do gatilho de 60. Então, uhum, para mim, não é para testar, é para cair. Ok, certo. show. Agora, se ele fecha negativo, ele está dando continuidade ao 60, porque ele pode voltar no pullback lá em cima para cair. Ele faz o pullback do próprio candle. Então, tecnicamente, o pullback desse candle aqui, ó, vamos dizer que ele fecha aqui embaixo. Ó. Vou botar aqui na mínima desse aqui, só para a gente entender. Ó. Olha lá, ó. O back do próprio candle, ele fecha negativo aqui, ó, significa que ele vai fechar aqui, ele vai abrir lá nos 50% para depois cair, Sim. né? Eu levei um Ah, stop hoje desse jeito. Ismael vai falar. Na hora que o preço fechou, eu falei assim, eu bati na venda, meu amigo, não esperei não. Abriu, foi bem no 24, não foi, Ismael? Bem no 25. Foi no 25, 24 fechou, e o 24 fechou rompendo vindo do 50. E eu, pô, desse mesmo jeito aqui, ó. Foi essa mesma operação. Só que ainda lá o 24 tinha rompido o candle, né? Tava mais alto os dois ali, tava mais distante, né, ali do que do fundo. E eu bati e ele voltou. sim. É porque lá não era uma operação 100% de venda ainda, ele podia retrair. Eu bati pela probabilidade. Uhum, Show de bola, vamos lá. E eu venho aqui explicar uma outra coisa aqui que dá para montar bem aqui nesse contexto para vocês. Pá. Beleza, dá sim. Ó, aqui, galera, outra coisinha que dá para montar aqui para vocês. Deixa eu tirar aqui as linhas que não são mais do gráfico, levantar aqui minha parcial só para explicar. Ó,
Isso aqui, ó. Opa, é branco. Negativo. Ó, abriu. E aí? Ó a doideira. Gatilho no gatilho. Aqui ficaria um pouco mais ruim para vender, porém ainda é venda. Ainda é para cair. E provavelmente sem pullback. Por quê? Porque o 10 ainda conseguiu fechar negativo embaixo da mínima do 5. Ó. Positivo, desculpa. Ainda abaixo da mínima do 5. Então ainda estou no gatilho de confirmação. Presta atenção que eu vou mudar duas coisinhas, tá? Vou mudar isso aqui, ó. Tirar esse pavio. Então vai diminuir esses candles para cá. E fez isso aí. O 10 fechou negativo também. Fechou positivo também daquele jeito lá. Mas não testou lá o gatilho. Adivinha? É a operação dos 5 minutos primeiro. Ele vai lá, vai testar a operação dos 5 para depois voltar. É pro back. Se, mesmo assim, eu tô aqui, ó, testei lá o gatilho, pá, veio. E esse candle aqui, ó, ao invés dele fechar aí, ele fechou. Oh, apaguei pouco, apaguei. Ele fechou negativo aqui, ó. É venda ou compra? Ainda é probabilidade de venda, porém aí é uma compra primeiro. Tiago, mas é gatilho no gatilho. Ele tá lá testando o gatilho lá em cima. Perfeito. Só que ele é de negação. Quando ele é de negação, galera, assim, ó, tecnicamente esse candle aqui, ó, vai lá na máxima dele primeiro, testar, né? E depois que ele voltar, que ele falhar, você consegue uma venda. Aqui eu consigo pegar a venda pelo 3 minutos. Tem duas formas. Esse cara aqui pode ir e fechar também positivo aqui, tá? Inclusive ele pode fechar positivo aqui, tá? Ó, bem aqui, ó. Que ainda é venda. Por quê? O intuito dele é violinar esse candle aqui, ó. Se violinou, meu amigo, o outro candle aqui cai sem abrir, sem testar. Porque fez uma falha de gatilho a favor dos 60 minutos, tá? Também Mesmo seria isso. aquele 4 lá, Oi? mesmo ele ganhando o fechamento do 4, Mesmo ele ganhando o fechamento do 4, ele ainda cai. Ele não pode romper dentro do fechamento do 4, tá? Isso aqui é diferente disso aqui, ó. Ó. Se eu não tenho esse pavio, tá? Esse pavio aqui tá só aqui, ó. Vamos dizer que só testou aqui, ó. aham. E esse cara aqui faz isso, ó. Aí não, tá? Aí não. Aí se ele Ah, entendi. cair aqui é o quê? É pullback para comprar, Aham, entendi, entendeu? Porque entendi. aí ele quebrou 60, Certo. entendeu? É como se aquele pavio do 7, se o pavio tivesse mais em cima ali e o próximo não tivesse rompido, é como se o pavio do 7 estivesse protegendo aquele gatilho lá, né? É, eu posso chamar dessa forma. Né? Na verdade é porque formou uma falha de gatilho, mas posso chamar dessa forma, porque o pavio escondeu o candle lá ainda, Ah, a né? Tipo teoria. a regra da casinha que eu explico ali. Ah, Mas eu explico ela mais para o rompimento. Mas show, foi boa a analogia também. tá. Entendeu? Então, assim, ó, as operações, elas se formam, né? De acordo com o contexto. O que tem ali, que a gente mapeia ali, estudando padrão por padrão, estudando peça operacional por peça operacional, é para encaixar a operação junto ao contexto de um macro. Então, o que me interessa? Qual que é a probabilidade? É de compra ou de venda? É de venda. Se é de venda, eu posso buscar isso em tal ponto. Acabou. Aí vai ter que treinar, é sentar a bunda na cadeira e falar assim: eu vou esperar chegar nesse ponto para mim fazer a operação. Vou dar um exemplo para vocês. Ontem, a nossa primeira operação, ela pagou 175 pontos. Eu não fiz a parcial. Foi 175 pontos. Mas ela foi 10h40 da manhã. Eu estava sentado aqui desde 9, tentando pegar uma operação, mas ele não estava deixando. Então, a gente tem que aprender a selecionar, falar, ó, é essa aqui que eu quero. Eu vou ficar aqui para fazer aquela operação. Eu vou fazer aqui para fazer aquela operação ali. Porque às vezes a gente está, não é viciado, mas a gente está louco para clicar.
E eu falo isso para vocês porque eu já passei por isso, né? Até brinco que tinha um colega meu que a gente operava junto, aqui em casa, ali no outro quarto que a gente tinha montado o escritório. Ele vinha para cá, eu lembro dele sentado do lado da nossa mesa, nós estudando, esse tempo não tinha consistência, mas estudando. E ele tinha uma frase que ele falava todos os dias. Cara, eu preciso de um clique. Eu preciso de um clique. Eu tô doido por um clique. Ele podia fazer o que fosse gain ou stop, mas ele precisava clicar. Só isso. Para acalmar os nervos. Pronto, entrei, acabou. Aí acalmava. Então, a gente tem que largar isso. É aprender a escolher os lugares para fazer a operação. E quando a gente começa, que é a nossa primeira parte que tem no e-book, nossa primeira parte que é da nossa aula, marcação. Pô, velho, eu tenho que aprender quem é que tem que respeitar a marcação. Eu tenho que aprender onde é que o preço vai buscar. Eu tenho que aprender qual que é o alvo daquela operação, né? Existe alvo de operação e início de operação. Que a gente gosta de falar assim, o alvo de entrada. O alvo de entrada é o teste. O teste que o preço precisa buscar para você entrar. E como que eu sei disso? Como que eu analiso isso? Não, eu não analiso isso à toa. Quando a gente viu isso aqui, foi eu ou foi vocês que responderam onde é que estava o teste? Entendeu? É automático. Foi vocês que responderam, ó, tá lá no 4. Uai, tá lá no 4. Pois é lá que eu quero achar o ponto de venda. Tiago, eu posso bater lá no 4, quando ele chegar no 4 e bater a venda? Pode. Mas o seu stop é do candle de 60. Você aguenta ele lá em cima? Se você aguentar, tá tudo bem. Não está errado. Mas pelo menos, quem é que tem que testar? O 10. Pelo menos o correspondente ao 10 tem que testar e fechar abaixo. Se você não bater quando ele fechar abaixo, você corre o risco. Isso de quê? Você vai, ele chegou lá, você pá, bate, e ele vai fechar acima. Aí vai mais alto. Por quê? Você não sabe se o 10 para lá o teste. Você sabe que ele vai lá, e se ele passar? Se ele continuar subindo? Esse 10 aqui, pode fazer, não. Tem dias que ele vai fazer assim, ó, ele vai subir para dar uma venda, e essa subidinha dele aqui vai fazer isso aqui, ó. Vai vir bem aqui, ó. Lá no topo. E você tá falando assim, cara, eu vou esperar o 10 para vender. Vou esperar o 10 fechar ali, respeitando para me vender. E ele volta isso aqui tudo e ainda fecha negativo bem assim, ó. Aí você fala assim, caraca, agora eu não bato. Por quê? Aqui ele te dá uma venda, essa venda tem um pullback que pode ser aqui nesse ponto, pode ser aqui nesse ponto, e seu stop em cima do 10. Olha lá onde é que tá. Tá entendendo? Vai ter dia que vai fazer isso aí na sua cara. E você vai falar assim, caraca, poxa. E você vendeu na hora que ele chegou. Ó, não, rapaz, ele rompeu o fundo aqui, ó. Bate a venda bem aqui. Aí botou o stop aqui, em cima do fechamento. Aí ele vai subindo de stop. Quando chegou aqui, ele dá aquela velha enganada, né? Sobe um pouquinho e volta. Volta até aqui, ó. Aí você pá, bate a venda. Aí o 3 fechou lá em cima e você não viu. E ele, ó, pum, te estopou de novo. E essa hora aqui, você tava com o stop aqui e você falou assim, não, mas ele não vai vir aqui. 60 é negativo, ele não vai vir aqui. Você aceita o stop mais alto. Aí ele vai lá, ó. Não tem stop e volta. Aí você fala assim, tá vendo a minha ordem. Não vou mais botar stop. O mercado tá vendo a minha ordem. Ele disse, olha lá, não tem lógica. 5 pontos, ele tocou na minha ordem e caiu. Não existe, ele tá vendo. O mercado saiu lá de baixo e foi lá em cima buscar o teu contrato. Que tal? Coisa de doido, né? Eu não acredito nisso, não. Mas eu acredito que muita gente pensou igual, né? Mas ele não foi lá buscar o seu contrato. Então a gente tem que entender esse tipo de parada também dentro do preço, né? Seu contrato não é tão importante assim para o mercado, né, Thiago? Rapaz, não. Pior que não. O pior que não. Se a gente for considerar, ó, um quedozinho desse aqui, um quedo 12 desse aqui, ó, tem 4 bilhões, cara. Você é maluco. Que é um... eu sempre ouvi essa história e nunca tinha entendido. Cuidado que no mercado financeiro, no day trade, né? O povo amedrontava a gente assim, falava assim, cuidado que no day trade seu dinheiro vira pó. Mas eu não entendia essa frase. Mas é verdade, né? É verdade. Meu dinheiro contra 4 bilhões que tem dentro do Canadá seria um pó. Vira pó. Então, depois eu falei, faz sentido.
Faz sentido. Faz sentido. E uma frase que eu nunca concordei, que o day trade você perde todo o seu dinheiro. Eu nunca concordei. Mesmo quando eu nem entendi o preço, eu já tinha sacado que essa frase é errada. Não. No day trade, você aceita perder todo o seu dinheiro. É diferente. Você não perde lá. Você não chega aqui e perde teu dinheiro. Não. Você aceita perder. Então, se você não consegue se controlar, se você entra aqui achando que com muito dinheiro, né, 4 bilhões, como entra, que eu tenho muito dinheiro e que isso não vai fazer diferença dentro do mercado, esse é o que perde mais rápido. Mas perde mais rápido, porque ganha confiança, né? Olha só, aqui, né, o mercado atingiu aquele alvo de fundo lá que a gente estava esperando, perfeito, só que rompeu o fundo do dia. Romper no fundo do dia, nós temos um padrão, né? Então, se temos um padrão, vamos esperar ver se dá mais um acréscimo de operação para a gente aqui. E a gente tenta levar um pouco mais para ali. Porém, eu vou fazer scalp, né? Eu entro e saio. Essa operação eu tento buscar ali em torno de 100, 150 pontos quando eu acerto ela. Então, stop. Atrás do fechamento do teste, nesse caso, o meu teste agora é o fundo do 11. Então, fechamento do 11 eu deixo aqui um pouquinho descolado, né? Atrás do fechamento do teste dele. O mais adequado seria atrás do fechamento do 14, porque o 14 também é um teste que o preço pode fazer, né? Mas ok, estamos ali, estamos protegidos, e agora aguardando ver se o 16 vai romper esse ponto. Se ele não romper esse ponto, qual que seria a outra forma de vender? Aí eu preciso que o mercado venha, respeite o fundo e feche um candle negativo para a gente ter entrado de novo, né? Uma falha de movimento por baixo. Mais ou menos o que um minuto fez ali, ó. Olha lá, tá vendo? Ó, voltou para o fundo, testou e fechou negativo. Aí entrou a venda, né? Mesmo padrão que ocorreu no minuto é o que eu vou explicar no 5, se não ocorreu meu padrão de continuidade aqui do rompimento do fundo. Fez o padrão de continuidade, vende no RTV. Veja que eu não busco, galera, tanto no replay quanto ao vivo, eu tento fazer as mesmas operações, a mesma coisa. Não mudo. Tem dia que dá melhor, tem dia que dá bom, tem dia que não dá. A diferença é que no ao vivo eu não tento ficar segurando a operação. Eu entro e vou pegar minha meta. Pegou minha meta, tchau. Eu tento fazer isso. Aí, se der outra oportunidade, eu entro e essa sim eu tento segurar. Mas se não foi, até a minha meta eu estou tentando pegar minhas operações. Olha aí, padrão de continuidade, perfeito. O que que a gente tem? Como que a gente consegue vender esse padrão? Olha lá, RTV, já foi para teste, 50%, entra meu scalp. Stop. Pula ali para baixo, tem que ser em cima do candle do teste, ó, atrás do fechamento do teste. Ixi, eu fico negativo aqui. Sacanagem. Você- Eu entrei com 2, ó. Entrei Aí, errado, esqueci de tirar. aí você Scalp do faria, 2. Hum? aí você faria a venda por RTV, mesmo sabendo que esse 10 é gatilho, ele pode retornar até lá em cima? Mesmo fazendo que ele é um gatilho e pode retornar lá em cima. Exato. É só o padrão de rompimento do fundo. Aí Tá. essa operação, eu tento buscar 150 pontos para a minha parcial, ó. Daqui, né? Eu olho lá onde é que tá, ou aqui, né? Que eu entrei, ó. 165, 265. Olha lá. 100 pontinhos daí. 150 pontos vai dar mais ou menos aqui, né? Não é que tá dando 300 pontos, tá, galera? 300 pontos aqui tá dando da minha entrada lá. O que dá é aqui, ó. Tô medindo daqui, ó. Olha lá, ó. 165, 265, eu sei que deu 100. Mas aqui eu vou arredondar no 300 lá para ficar meus 150 pontos ali, em média, né? Tá dando menos um Ah, pouquinho. Thiago, apareceu um padrão que eu fiquei meio na dúvida aí. É, Ah, o 8, se você passar a Fibo no 8, uma no 8 do Fibo no 10, 8. 8 do 8 de 10, 10. isso. Deixa Tá? só pegar bem aqui, peraí. Tranquilo, tranquilo. Pronto. É só para mim proteger a operação aqui e a gente ir lá. Tá certo. Agora aqui, ó, atrás do fechamento do teste. Show. 8 do 10. No 8 do 10. Ok. E Show de bola. é, o 8 do 10, a Uhum. gente tem um ponto de venda aí nesse 24, certo? Que é um fundo, correto? Exato. Uhum. E esse gatilho que tá fora, esse gatilho de reversão aí do 3, ou do 20, o 23 do 3, Aham. que tá fora do gatilho do 10, ele serve também? Que tá fora do gatilho do 10. Aqui em cima, Isso.
serve ainda para operação. Porém, essa daí, ele tem que ir fechar dentro, abaixo do 25. Ele não pode fechar lá em cima. Porque se ele fechar lá em cima, o 3 minutos fechar lá em cima, ele quebra. Aí ele vai violidar a máxima do 10. Aí o que que tem que acontecer nessa hora? Eu vou ampliar aqui, porque a tua pergunta foi boa aqui para a gente entender. Ó, vou tirar a FIBA aqui. Para quem não entendeu, galera, a pergunta dele é o seguinte. O 10, ele está fechado com esses candles aqui, né? Só que o 8 do 10, ele inicia a formação dele a partir deste candle, né? A partir desse candle que forma o 10. Então, o gatilho de reversão está contra, está fora o 10, né? Então, como que gera uma venda nesse cara? Para gerar a venda nesse cara aí, tem uma coisa. Ou o 3, né? Deixa eu até trazer aqui o 3 mais para cá, para a gente ficar limpo, ó. Opa, não era assim. Era assim. Ou o 3 faz isso, ó. Vai lá em cima, dá o alvo, violina, dá o alvo e fecha aqui, ó. Abaixo, testando o alvo. Aí Isso aqui, ele falha o movimento, mas ali ele vai gerar venda ainda. Qual que é essa venda? Aí ele vai abrir, vai tentar ir para cima, teste, tua venda. De quê? Do pullback. Qual pullback? Ele não faz o pullback para quebrar? sim, Então, como ele tentou quebrar, então ele vai gerar essa venda aqui, ó, que pode passar e desquebrar o movimento. Então, entendi. acontece. Qual que seria a outra forma de tu bater uma venda nesse movimento? Aí, ó, é isso aqui, ó. Se ele vier falhar, falhou o 10, certo? Então, Certo. falhou o 10. Tecnicamente, nós temos que ir romper esse máximo aqui, ó. Aí, aqui, ó, não interessa se ele vai romper ou não. Agora, esse candle aqui, ó, veio, testou a máxima, certo? Não testou lá o gatilho. Ok. Finalizou o alvo. Não finalizou? Porém, Finalizou. ainda pode continuar subindo, né? O mercado sobe e orinou. Aí agora sim, ó, ele vai, respeita, não importa mais se ele rompe aqui, ó, respeita o gatilho, porém tem que ter violinada máxima. Máxima do 10. Ah, tá. Então, Máximo. nesse caso aqui, vai estar representado por esse candle aqui, só para a gente entender, né? Então, violinou a máxima do 10 e voltou e fechou abaixo do gatilho de reversão, aqui gera venda. É esse tipo de venda aqui, ó. Que rompe o topo, estava no gatilho de reversão, né? Para dar um exemplo, e ele voltou outro candle todinho. Tá, show. Entendeu? Aham. E isso também gera. Só que aqui era a mesma coisa. Eu ia esperar o quê? Agora, o próximo candle de 3 minutos, que no caso é esse aqui, voltar e fechar negativo agora aqui, dentro do topinho. Aí eu bateria a venda aqui. Aqui que inicia ela para mim. Eu não precisaria esperar o 3 minutos fechar abaixo do 24, então. Não precisaria fechar abaixo do 24. E isso no contexto de venda, Beleza. né? Aham. No contexto de venda. Se tu tivesse, entre aspas, num contexto de alta, e aqui embaixo atingiu o alvo, e vamos supor, e agora vai fechar esse 10 positivo, aí não, aí tu cancela a tua venda, né? Porque ele Aham. vai vir lá para aquele gatilho para te dar a compra, Vai rasgar né? tudo. Aham. Isso é porque nós estamos no contexto da venda. Então, Perfeito. eu estou indo para o alvo, para alvos de venda. Show. Obrigado. Thiago, Oi. só uma dúvida. Por que que aí o topinho desse 25 e 26 no M3 são relevantes para esse pullback no M10? Para o pullback dentro do M10, ok, show. Boa pergunta também. A primeira coisa, a gente tem que entender o seguinte. Todo candle, ele cria pontos específicos dentro dele, né? Quase todos, e exceto um que ele desce inteiro negativo e fica mais complicado, mas quase todos os candles, eles criam dois pontos. Um topo dentro de um gatilho, ou, consequentemente, um fundo, né, dentro de um gatilho, e um gatilho de reversão. Esses são pontos de falha e de quebra. E eles são relevantes para mim saber. Se o mercado quebra o primeiro ponto, ele tende a ir buscar o rompimento do topo formado dentro desse gatilho. E não a máxima dele logo de cara, é o rompimento do topo. Então, se a gente pegar esse cara aqui, ó, do 10 minutos, e olhar para ele, a gente vê que a gente tem um fundo formado dentro dele e tem também um gatilho de reversão formado dentro dele. Com isso, o ponto de falha desse gatilho é aqui. Esse gatilho de reversão é o mais alto. Ponto de falha. Fechou um 3 aqui, ó, positivo. Esse 3 já me fala que o preço vai tentar romper o topo
de dentro do gatilho. Não quer dizer que já iniciou toda a alta. Não, ele vai lá. Ele tem que romper esse topo para ir buscar a máxima. Entendeu? Dentro Entendi. do dia, pode formar vários topos e fundos. Exemplo, vou pegar aqui agora para entender. Dentro de um dia. Vamos ampliar isso aqui que é mais fácil. Ó, um dia. Dentro desse dia, né? Eu tenho pontos importantes dentro desse dia. Quais são os pontos importantes? Por ele ser gatilho, os pontos importantes desse dia estão no gráfico de 60 minutos. Muita gente fica caçando fundo em um, fundo em outro, fundo de um, fundo do outro. Não, é dentro dos 60. Acabou. Não é gatilho, está dentro do 15, do 120. São os melhores pontos. Então, gatilho, 60 minutos. Então, eu pego aqui e abro os 60 minutos. Quando eu abrir os 60 minutos, tecnicamente, nós não temos aqui, né? A gente só tem esses caras aqui. Então, tá muito pequeno, deixa eu colocar aqui. Só para pegar o dia mesmo. Ó. Pronto, o dia é esse, não é? Dentro desse dia, quais são os pontos relevantes que a gente tem? Como o dia é positivo, eu tenho topo, gatilho de reversão, topo e gatilho de reversão. Foi tudo formado dentro desse aqui, ó. Primeiro dia, segundo, ou primeiro candle do dia. Aí ele fez um movimento que formou aquele dia lá, meio gatilhozinho positivo, certo? Dentro desse dia, existem pontos de falhas. O que são os pontos de falhas? Quando ele falha um, ele joga para o próximo. Então, vamos lá. Quais são os pontos? O melhor ponto de compra para nós nesse dia é aqui. É aí. Que é o gatilho, sempre é no gatilho de reversão, o melhor ponto de compra. Tá? É aqui. Qual que é o próximo ponto de compra? Aqui. Esse aqui, ele ficou mais ruim porque fez esse pullback antes dele, né? Se ele fosse aqui embaixo, era melhor. Né? Aí ele seria melhor do que esse. Mas, perfeito. Ainda é um ponto de compra para a gente. Só que os pontos de falhas são exatamente nos fechamentos. Significa que se aqui em cima ó, é um topo formado naquele dia, ó, formou um topo, ó, aquele positivo seguido de negativo. Aqui é o ponto de continuidade. Se o mercado, os 60 minutos, vir fechar positivo aqui em cima, significa que esses 60 minutos quer dar continuidade ao dia. Se ele não fechar em cima, vamos supor que ele fecha aqui embaixo. Vem e fecha positivo aqui embaixo. Assim. Significa que, assim que falhar este candle, ele joga o preço até esse ponto aqui. Ó. Se fechar negativo aqui embaixo, eu tenho um pullback para jogar o preço no próximo ponto de falha, que é aqui. Se nessa brincadeira ele vir e fechar aqui embaixo, ó, se ele fechar aqui, ele já vai ficar meio suspeito, né? Porque ele já vai tentar jogar o preço para baixo, e para baixo eu não tenho suporte. Eu não tenho suporte de compra mais. Eu só tenho um ponto que ainda não falhou, que é esse aqui, ó, que é o último ponto dos 60 minutos. Se ele fecha os 60 minutos aqui embaixo, aí falhou o dia. Aí, a partir desse momento, mudou toda a tendência daquele dia pelo, pelo feito dele ser um gatilho. A partir disso aí, mudou todo o feito dele. Aqui nesse exemplo, esse feito está lá embaixo. Então, tecnicamente, você vê né, que o dia fechou totalmente negativo. Agora, existe dias que o ponto de falha é logo em cima. É logo em cima. O mercado, o ponto de falha do dia, ó, olha aqui, ó. Esse dia aqui, ó, fechou um dia positivo, ó. Tá vendo? Olha o que ele fez. Ó, ele abriu na máxima, já veio o primeiro 60 e fechou abaixo do primeiro ponto, ó. Pam. Daqui, esse 60 já joga para cá, ó, o melhor ponto de compra. Então, se ele chegou no melhor ponto de compra, ele veio e fechou aonde? Abaixo. Falhou todo esse dia de alta. Significa, aqui nesse dia foi sacanagem, né? Não fez pullback, mas significa que agora o pullback é de baixa. Tentar ir buscar o fundo formado dentro dele. Só tem um fundo. Esse fundo é na mínima. Aliás, tem dois, né? Tem um aqui. Mas o fundo é na mínima. Então, a venda que esse candle aqui gerou é para ir na mínima. Né? É a sequência dos pullbacks sendo quebrada dentro do preço. Aí, ó, acho que esse exemplo aqui vai ser legal. Esse aqui, ó.
Vamos supor que esse dia aqui, eu acho que ele é um gatilho. Vamos supor, não, ele é um gatilho. Esse dia aqui, ó. Ele é um gatilho, ó. Esse dia aqui, ó. Perfeito. Vocês conseguem ver que ele é um gatilho, galera? Ele abriu aqui, ó, e fechou aqui. Então, ele é um gatilho É negativo. negativo, ó. Né? Um gatilho negativo. Perfeito. Onde é o ponto de falha dele? Olha aqui, ó. Bem aqui, ó. Bem aqui é o ponto de falha desse dia. Significa, se o mercado abre aqui, vamos dar um exemplo, nesse ponto aqui, e fecha positivo aqui, ó. Aqui ele já fala assim, ó. Rompe este topo. Se ele romper esse topo aqui, ó, máxima, aí ele vai buscar essa máxima. Tiago, não fez isso. Quais são os pontos de venda desse dia? Do dia, tá? Os pontos de venda do dia é aqui, aqui. Ponto de continuidade, abaixo do fechamento do fundo. Fechamento do fundo mais extremo é esse, fechamento do fundo. Então, quer dizer que se o mercado abrisse aqui, e esse candle, ó, tá vendo? 60 de continuidade. Mas se o 60 fechar aqui, ó, negativo, ó, era o bequinho, rompimento da mínima. Continuidade. Entendeu? Aí, se Entendi. ele vai lá, a gente bateria o ponto de venda aqui. Aqui a gente ia buscar a venda, né? Não nesse dia aqui agora, voltando, você não vai bater venda aqui, né? Até dá a venda, mas já não é mais o sentido da venda. Por quê? Porque o mercado já foi, já gerou alvo, e agora ele está voltando o movimento, né? Aí já é outra, já é o contexto, já não é mais só o dia ali, as operações do dia. Show? Tá joia, obrigada. Por Ô, nada. Tia, esse ponto Oi. que Eita. foi a Michelle que falou, Ah, de relevância ali do 3 minutos, ele também vai servir como um ponto de entrada, sei lá, nesse caso de venda, se não existir nenhum gatilho de reversão, né? exato, exato. Quando não existe nenhum gatilho de reversão, ele lá vira um ponto de venda, Isso, tá. né? Vira um ponto de venda. Quando é assim, ó, quando é formado, logo em sequência, eu não uso para ponto de compra, mas para ponto de venda, sim. E isso Aham, pode ser formado com o dia anterior, 2, 3 candles para trás do dia anterior. Isso acontece. tá. Posso fazer outra pergunta? Pode. Ó, por exemplo, é, quando é que o gatilho, vou pegar o exemplo do 10 aí mesmo, que ele já está pronto aí. Quando é que esse gatilho 8 do 10 ele perde a validade para eu comprar dentro dele? 8/10 O 8 perde do a 10, validade para tu comprar dentro dele? isso. Por exemplo, vamos se dizer que o 8 do 10 ele tá aí, beleza. Aí o 9 fechou positivo, aí depois o 10 do 10 deu continuidade no movimento. Esse gatilho do 8 ele ainda serve para eu poder fazer uma venda posteriormente nele, mesmo. Ah, E tá. você Entendi. entendeu? Entendi. Vamos supor, fechou mais um candle aqui, né? Eu acho que eu entendi. Vamos ver se é isso aqui. Fechou Isso. esse candle aqui, só que Aham, esse candle aqui ainda fechou no ponto de venda desse cara. É certo. isso? E se eu ainda tenho uma venda do movimento dele? Não, não. Imagina que esse que você desenhou ficou Hum, negativo, certo? Ele ficou negativo e rompeu o 9 lá embaixo, tá? sim. E aí, por um acaso, o preço volta lá no ponto de venda do gatilho, no ponto de venda do 8, tá? Aí o próximo candle fica positivo e volta lá no ponto de venda do 8. Esse 8 ainda é válido para vender? Não, não. Ah, Primeiro que esse padrão aqui vira uma falha de Fibo, certo. né? Se o mercado rompeu isso aqui, só para dar um exemplo, ele abre um alvo já de cara na máxima desse tiro, né? Tá, Assim, é um feito. Mas a falha de Fibo por si só, o alvo dela é gatilho de reversão. Tecnicamente, o único gatilho de reversão que tu tem tá aqui, ó, né? certo. Então, tu vai comprar esse movimento com o intuito dele ir até os fechamentos do topo.
já que o topo está acima do gatilho de reversão, né? Certo. Até os fechamentos do topo. Perfeito. Seria isso. Aí, nesse caso que tu estava falando, vamos supor, né? Vai que o mercado faz isso aqui, só para dar um exemplo, tá? Ele, ele gera uma operação de compra, onde o mercado vai te dar a compra aqui, aí ele vai, faz isso aqui e fecha aqui positivo, Certo. né? Aqui, tu só vai ter uma venda nesse movimento aqui se esse aqui fechar negativo, ó, assim, ó. Aí tu tem uma venda. Só que não é mais por aquele cara. Pode ser que esteja no ponto de venda dele, alguma coisa. Mas nesse sentido aqui do contexto, foi por causa disso aqui, ó. Ó, Tá. testou fundo e agora fechou negativo. Então agora Aham. tu tem uma venda desse cara. Rompimento Certo. fundo. Essa aqui foi a venda que eu fiz hoje, Tá. O ideal, né? então, não sei se isso é certo que eu estou falando, tá? O ideal Uhum. seria a venda ser no próximo candle que vai testar o gatilho. Tipo, se o 9 tivesse ido no ponto de venda do 8. Uhum. Não é necessariamente no próximo candle. Tá, É porque aqui tu me fez um outro movimento para baixo, tá, né? Tu fez um movimento para baixo. Simboliza para mim que o próximo time pode dar venda aqui, ó. Esse cara aqui subindo, ele pode ir até o ponto de venda e certo. gerar a venda ainda desse movimento. Uhum. Porque aquela relevância do ponto de venda é para o 3 minutos, não é para o 10. Não, não, beleza. Eu tô olhando o ponto do 3 mesmo. Eu Isso. tô fazendo exemplo aí porque o 10 está aí. Mas, beleza. Mas tu só tem que pensar que esse cara não pode produzir o movimento, antes de ir lá para o ponto de venda, não pode produzir o movimento de vai e volta. Porque isso ele está tentando falhar a mínima se ele fizer isso. Ah, Entendeu? perfeito. Aham, Agora, se ele tiver aqui e estiver subindo, e o 3 está subindo lá, ó. Foi um candle de 10, dois candle de 10, três candle de 10, mas ah, ainda está dentro do ponto de venda desse aqui, ainda pode gerar a tua venda. Só que beleza. aí tu só vai ter que entender que essa venda, vamos supor que sobe, que... Eu vou dar um exemplo assim, que aqui foi um fechamento de uns 60 minutos, certo? Aham, Aqui no 8 foi um fechamento de 60 minutos, só para a gente dar um exemplo. Aí deu aham, primeiro candle, segundo candle, terceiro candle subindo. O que que tu tem que ir se atentando? Terceiro candle subindo. Que agora chegou no ponto de venda desse cara, certo? certo. Pá, vai dar venda? Vai. Essa venda é para romper fundo ou é a retração do 30 que acabou de fechar? Pode ser a do 30. Entendeu? Então, Aham, por que que não pode ir fechando muitos tempos? Porque essa questão vai fechar um tempo. Que tempo? Um correspondente ao 10. E se ele fechar, quem é mais forte, é o 10 ou o 30? O 30. 30. E o 30 é positivo contra o 10 negativo. Ih, rapaz. Isso aqui provavelmente vai dar a vendinha desse cara aqui ainda para ti, mas é só o pullbackzinho do 30 aqui que tá fechado. Retração 30 para subir. Entendeu? Para Perfeito. subir. Então, essa aí entra literalmente no contexto da sequência dos pullbacks. Aí ele vai Perfeito. fazer aquela falha de fibra que a gente conhece no 3 minutos, só que ela vai fazer aqui. Indo para baixo, aí ela falha em cima do gatilho do 10 para voltar o 30. Perfeito, Thiago. Obrigado. Uhum. Galera, deixa eu ver que horas são aqui. Já tá na hora de nós finalizar o nosso replay. Vamos só olhar aqui como que estava ali nos 5 minutos. É, é, tá, a gente fez a venda, né, da continuidade aqui para a tentativa do preço ir para o alvo, né? O preço ir para o alvo. Agora, o que que acontece? Eu fico aqui de olho, se o 18, ó, 18 a gente tem que ter sempre cuidado, tá? Se o 18 vai violinar. Se o 18 violinar aqui, eu posso trazer meu stop para cima do candle 17, né? Porque, no caso, o fechamento, né, de teste seria aqui, ó. Por que que eu falo cuidado com o 18, tá, galera? Porque o 18 já pode iniciar uma retração de 30 minutos. Apesar que o 30 não é gatilho, mas ele pode iniciar uma retração. 18, 19, são candles que geralmente é porque fecha um 30, ele tende a fazer movimento. Olha lá, ó. Se ele chegar aqui na mínima, eu posso trazer para cá, né? A gente ficar protegido e ter operação. Continuidade e scalp, isso aqui ó, é confirmação de rompimento negativo, né? Essa confirmação, o teste é aqui mesmo, não tem muita coisa para testar não, é só que no 18 eu não gosto de fazer a venda ali em cima desse candle aí,
na hora que ele está assim. Prefiro que ele retraia e me dê a venda, né? Mas aqui é uma confirmação, provavelmente, para vir para cá. Vamos ver se ele chega aqui. Vamos deixar ali. Ah, não, vou deixar 1.000 pontos para ficar bonitinho. Vou até fazer um print. Eu também tenho um problema com número redondo, cara. Hoje eu tava com uma passe, ó, em cima do 500, redondo. Mas eu não vou deixar aí, não. Eu vou. E isso é porque, eu não sei se vocês já assistiram, galera, só descontraindo aqui, uma série que tem na Netflix chamada Monk. Cara, é muito Ah, engraçado, ele vai para um hotel. Eu quero 10. Não só tem o hotel 99, não. Desocupa o 100 para mim. Ele não fica em número quebrado. Tá? Ele é um detetive. É engraçado a série, bem de comédia, sabe? É um detetive que tem. Ele tem um trauma, né? Porque mataram a esposa dele, mas para mim ele tem um autismo, né? No contexto ali do que é. Cheio de toque, cheio de negócio assim. E, geralmente, perfil de quem tem autismo. Para ele, né? É bem engraçado. Bem detalhista. Ele vê as coisas que os outros não veem. Eu gostei da sériezinha. E comecei a assistir por acaso. Ela caiu ali, eu fiquei assistindo e depois falei, ah, vou assistir aí. Finalizei Netflix, ela. cara? Na Netflix, Monk. É Vou dar uma legal. olhada. É de detetive, desvendando os casos. Aí, galera. Pelo 19, pela nossa probabilidade, ele pode ir. Deixa eu só ver como é que o 30 fechou aqui. Engraçado, tá com 2 gráficos, um debaixo do outro. O 30 fechou bem forte lá embaixo, né? Provavelmente para dar o alvo no 120 minutos. 60 minutos é aquele candlezão negativo lá. E lembrando, tá? Às vezes a gente esquece, galera. Aqui é segunda-feira. Isso é a retração da semana para ainda fazer movimento de alta. Então, se falhar o movimento de baixa agora do diário, ele inicia o movimento de alta da semana. A Pancada. gente não pode esquecer disso. Por isso que geralmente eu faço a leitura da semana no início da semana, né? E posto ali para vocês, que é o início da semana. Eu sei o que ela tende a fazer. Isso pode fazer na segunda, na terça, na quarta. Pode ser feito só lá na sexta-feira, né? Pode ser feito só lá na sexta-feira. Nós não sabe, é quando ele vai dar o alvo. Tem dia que é sacanagem. A semana tem uma probabilidade e o alvo tá desse tamanhozinho. Aí, o primeiro tempo de 5 minutos já foi pro alvo dela. Ah, demora. Aí eu tento buscar os alvos do próprio dia, né? Em vez de ser pontos semanais. Ah, Galera, vamos finalizar ela aqui. Preço pregando, ó, fechamento do teste. Vou colocar aqui minha proteção. Tem gente que usa assim, galera. Eu uso assim. Tem gente que usa aqui protegendo pelo 3 minutos, tá? Vai colocando aqui em cima de cada candle do 3 minutos, barra do 3. E assim vai. É padrão de cada um. Eu coloco no 3 quando o candle estica demais, né? 5 minutos é muito grande, eu não quero devolver aquilo ali, eu boto no 3, né? Gente teve. Tem gente que gosta de usar assim, ó. Sempre que o preço violina uma máxima e faz uma máxima menor. Então ele faz tipo um suportezinho triplo assim, ó, né? Aí sempre atrás dessa máxima que foi violinada por último. Tem diversas formas de proteção que a gente usa. Eu uso assim, indo atrás do fechamento de cada teste. Como o preço rompe e volta para testar, e geralmente ele testa até fechamento, então ele volta, testa e pode cair. Gosto de deixar sempre por trás. Ó, 19 fechou um doji positivo. Dojizinho positivo. Uhum. Deixa eu dar uma acelerada aqui para ver se ele vai cair, se ele vai voltar. esse doji tá positivo? Tá verde? É doji falso esse aqui, ele é positivo, Ah, ó, tá. né? Não tá verde, mas ele é falso. Só para a gente encerrar, galera, ali, se ele tirar a gente aqui ou vir dar o nosso alvo, vamos fazer a análise ali rapidinho no final do dia. Ou vocês querem que eu poste? Não, eu vou postar. É bom que vocês vão lá e dão um curte no YouTube, né? Aham. Então tá aí. Tirou a gente.
É isso aí que deu no dia. Foi até bacaninha, com muita paciência, né? A gente sabe que no mercado ao vivo não dá tempo de você pausar para analisar tudo isso. Talvez nem todas as operações a gente consegue pegar ao vivo para fazer, mas é assim que a gente faz para analisar. A gente tenta olhar, ver qual que é a probabilidade, o que que a gente vai fazer e o que que a gente vai comprar. Então, determinar, ó, ponto do 10, por que que a gente comprou? 10 respeitou. Foi lá para cima. Quando foi que começou a dar venda? Quando o 30 falhou. E entrou na venda. Depois, 10, pullback do 60, venda. Depois, aí para mim foi a continuidade do 10, rompimento do fundo do dia. RTV, venda de novo, né? Então, foi as operações que eu consegui ver. Ah, e teve a compra no 13 que eu não fiz, que eu tava na venda, né, naquela hora. A compra do 13 foi o quê? Retração. Ela foi uma retração confirmada. Por quê? Porque todo mundo estava violinando fundo. E quando violina fundo, tende a buscar os 50%. E no diário, era um padrão de diário que a gente também costuma usar, né? E a gente nem falou, né? Olha aqui, ó. Também é um padrão de diário, né? Meio feio, mas esse aqui era para cair também, ó. Ah, é Igual aqui mesmo. era para subir, ó. Eu não tinha nem me tocado, né? Verdade. Também era um padrão de diário. Então, tem isso. Beleza, galera? É isso Fechou, aí. Thiago. Valeu. Espero ter ajudado vocês a entender mais um pouco aí sobre o mercado, sobre o que que a gente busca aqui, sobre o nosso operacional. E vou tentar fazer a probabilidade do dia aqui e postar para vocês agora aí também no YouTube. Beleza? Fechou, Thiago. Obrigado, viu? Valeu, galera. Até mais. Boa noite. Noite. Boa noite. Tchau, tchau.